Ele é um garoto novato, mas acaba tendo que dormir com as 5 garotas populares da escola. Eu sou o Zeon Anime. E bora! Tudo começa em uma residência onde se fala de uma família que, mesmo vivendo separada, continua unida de alguma forma. E essa é justamente a história deles. Já na Academia Saika, é apresentado que se trata de uma escola onde jovens talentosos recebem a oportunidade de desenvolver ao máximo suas habilidades. Aqueles que sonham em entrar para as artes performáticas, esportivas ou turmas de elite acabam recebendo privilégios, já que o ensino oferecido ali é de altíssimo nível. Yu se transferiu recentemente para cá, mas já se tornou o saco de pancadas de seu mentor. Seu mentor grita constantemente com ele, frustrado. Não pelo que Yu fez, mas por quem ele é. O filho da lendária Subaru Isa, uma atriz mundialmente famosa e aluna exemplar, de fato. Ao contrário de sua mãe, Yu tem dificuldades. Ele é fraco em artes marciais e reprovou nas aulas avançadas. Ainda assim, muitos alunos mantêm a esperança, acreditando que verdadeiros prodígios frequentemente escondem seus talentos. Subaru Isa é uma graduada classe A da Saika Academy, celebrada mundialmente como uma atriz brilhante com beleza incomparável e acrobacias ousadas. Seus talentos abrangem muitos campos e ela se formou no topo de sua turma. Com tal legado, cada movimento de Yu é escrutinado, especialmente quando ele não corresponde às expectativas. Apesar de Yu admitir que nunca esteve em combate em toda a sua vida, seu mentor insiste em testá-lo. Ele afirma que as 3 realezas estão curiosas sobre que tipo de pessoa Yu realmente é. Impulsionado pela pressão e frustração, Yu avança e desfere um soco com toda a sua força, mas quando acerta, parece nada mais que um toque fraco. Seu mentor finalmente perde a paciência e joga Yu no chão. Logo, murmúrios ecoam por todo o estádio. O filho de Tsumeru Ayase é um completo fracasso, um desastre total. As pessoas frequentemente esperam que os filhos de prodígios herdem seu brilho, e Yu vive com essas decepções desde que completou 17 anos. Ainda no chão, ele dispara uma observação afiada ao seu mentor. Quanto mais medíocre você é, mais obcecado por talento fica. Seu mentor sente como se estivesse falando com a própria Subaru. Se nada mais, você realmente herdou o rosto dela. Ainda assim, seu mentor continua a repreendê-lo por ser medíocre, mas Yu já sabe disso. Ele viu o brilho de sua mãe em primeira mão. Sem mais uma palavra, ele simplesmente se afasta. Todos presumem que ele está simplesmente acostumado a perder, mas eles não podem permitir isso. As 3 realezas depositam suas esperanças nele. Seu mentor, furioso, decide tirar o talento dele à força. Mas assim que ele se move para atacar, um chute repentino o atinge por trás. Ali está Nico, seguida por suas 2 irmãs, Kazuki, uma atriz de teatro best-seller, e Miwa, uma gênia dos esportes com conquistas inigualáveis. Nico, ela mesma, é a melhor artista marcial da escola. Juntas, elas são as 3 realeza, as alunas mais bem classificadas de cada programa. Yu, ainda deitado no chão, olha pra cima em descrença enquanto o trio se posiciona diante dele. Seus olhos se arregalam em choque. Kazuki avança pra cumprimentar Yu, e quando questionado sobre seus testes avançados, é confirmado. Ele é um medíocre sem talento algum. É uma grande decepção, especialmente porque todos os 3 esperavam que ele se juntasse aos seus respectivos programas. Claro, Yu já conhece seus próprios limites. Na verdade, ele já se transferiu para o programa de educação geral, uma divisão que eles até esqueceram que existia. Com isso, Yu se vira para sair, mas Nico o impede, dizendo para ele limpar primeiro. Aparentemente é uma regra não escrita. O perdedor limpa o dojo, então ele tem que continuar. As 3 realezas lançam alguns insultos de despedida enquanto saem, e embora Yu queira responder, não há nada que ele possa fazer. Ele pega o balde de água e começa a limpar. No dia seguinte, o programa de artes marciais vai para o estádio para sua prática habitual, apenas para encontrar toda a área impecavelmente limpa. Yu, por outro lado, volta para casa perdido em pensamentos sobre seu passado. Quando Yu era mais jovem, ele sonhava em ser elogiado como sua mãe. Ele praticava falas de filmes em frente à TV, mas toda vez que havia atuar, sabia que não conseguiria igualar seu brilho. Ele continuou procurando sua força, pulando de um campo para outro, mas a realidade o atingiu em cheio. Ele era apenas medíocre. Essa percepção o fez se afastar lentamente de sua mãe, embora ela fosse a única família que ele tinha. Então ela adoeceu. Durante sua internação, ela frequentemente assistia novamente a um filme em que havia co-estrelado, uma série sobre a vida familiar onde ela interpretava a mãe. Não era um de seus papéis mais glamourosos, mas Yu gostava, e ela também. Enquanto estava ao lado de sua cama de hospital, Yu mencionou que sua parte favorita do programa era como cada episódio terminava com um jantar em família. Todos se reuniam, conversando e rindo sobre coisas aleatórias. Pela primeira vez em muitos anos, eles tiveram uma conversa sincera, e naquele momento Yu percebeu que sua mãe sempre quis apenas uma família normal e feliz. Seu último desejo era exatamente esse, que Yu tivesse uma família feliz. Yu fecha o caderno e sai com sua bagagem na mão. O desejo de sua mãe era que ele tivesse uma família feliz. Embora ele não tenha certeza de como fazer isso acontecer, ele está determinado a tentar. Ele para em frente a uma grande casa com o nome Mikudono exibido no portão. O lugar é enorme. Ainda assim, Mikadono disse que ele poderia entrar. Então Yu entra. E para seu choque, é uma mansão completa de fato. Impressionado com o tamanho e a grandiosidade da casa, Yu começa a se perguntar mais sobre quem realmente é esse Mikadono. Ele está prestes a desempacotar sua bagagem quando, sem aviso, um pé atinge seu rosto em cheio. Ele cai no chão, e diante dele, recém-saída do banho e vestindo apenas uma toalha, está ninguém menos que Nico. Percebendo que Nico mora ali, e provavelmente o confundiu com um criminoso, Yu tenta explicar, mas Nico já está bastante agitada. Ela está prestes a lançar outro ataque quando de repente escorrega e cai, dando a Yu a chance de provocá-la um pouco. Ele até joga uma toalha sobre a cabeça dela na tentativa de secá-la, mas depois de alguns segundos, Nico se afasta de seu aperto claramente irritada. Nesse momento, as outras 2 irmãs chegam. Kazuki semicerra os olhos para Yu, dizendo que ele parece familiar, enquanto Miwa o reconhece imediatamente e exige saber o que ele está fazendo na casa delas. Antes que Yu possa explicar, seu telefone toca de repente na mesa. Todas as 3 garotas congelam quando Yu atende e casualmente menciona o nome do pai delas, Sr. Mikudono. Ele está ligando para saber se Yu chegou em segurança. Acontece que a mãe de Yu era uma velha amiga e benfeitora do Sr. Mikudono. Mikudono então ele decide cuidar de Yu em sua ausência, esperando que o talento dela continue vivo. Mas o que é chocante é que as 3 garotas são filhas de Mikudono, embora ele convenientemente tenha esquecido de mencionar isso. O Sr. Mikudono diz que espera que Yu se dê bem com suas filhas, e Yu só consegue deixar o telefone cair em descrença. Ele se lembra do último desejo de sua mãe, que ele tivesse uma família feliz. E agora é assim que um garoto medíocre como ele acaba se tornando família com 3 irmãs superdotadas.
As garotas, ao saberem que viverão com Yu, só conseguem gritar em descrença. Yu, por outro lado, sente como se tivesse entrado em um sonho bizarro. Nico, claramente irritada, aceita a situação com relutância, dizendo que é decisão do pai delas, de qualquer forma. Kazuki está incrédula que o pai delas acolheria alguém que ela considera um fracasso. Enquanto isso, Miwa se recusa categoricamente a cuidar de um parasita burro. É óbvio que nenhuma delas está feliz com a presença de Yu. Ainda assim, Yu decide não recuar. Ele pode ser mediano, mas está determinado a permanecer forte e viver a família feliz que sua mãe um dia imaginou. Yu se apresenta formalmente às irmãs, embora nenhuma delas pareça se importar de verdade. Enquanto ele se move para cuidar de sua bagagem, ele acidentalmente pisa no que parece ser uma peça íntima feminina. Kazuki a arrebata em um piscar de olhos, claramente envergonhada. É quando Yu percebe. A mansão inteira é uma completa pocilga. Dando uma espiada na cozinha, ele a encontra em condição ainda pior. Kazuki era supostamente responsável pela louça, mas nunca chegou a lavá-la. Cacos de vidro espalham-se pela pia e Yu cuidadosamente pega os pedaços um por um. Parece que Kazuki tentou lavá-los, mas sem muito sucesso. Então Yu se volta para a montanha de roupa suja, que era aparentemente responsabilidade de Miwa. Ela casualmente admite que esqueceu como fazer, apesar de ser capaz de memorizar coisas muito mais complicadas. Nico, que está encarregada das tarefas domésticas, zomba dos resultados do teste de aptidão de Yu, acusando-o de expor os fracassos delas. Mas Yu não parece se importar nem um pouco, na verdade. Depois que as irmãs terminaram de lançar insultos, nenhum dos quais ele sequer ouve, a mansão inteira já está impecavelmente limpa. É quando Nico finalmente liga os pontos. Ele também foi quem limpou o dojo, afinal. Yu tenta conquistá-las novamente, exibindo um sorriso e dizendo que pode limpar assim a qualquer hora. Ele tem a aparência, isso é certo, se ao menos não fosse um completo fracasso em todo o resto. Na manhã seguinte, ele acorda com um alarme, esperando um dia tranquilo já que não há aula. Mas essa esperança rapidamente se desvanece quando um barulho alto ecoa pela casa. Às 7 da manhã, Nico já está treinando em seu dojo particular. Em outro cômodo, Miwa está absorta em um jogo intenso, jogando furiosamente enquanto debate com um oponente virtual. Enquanto isso, Kazuki está na cozinha, casualmente misturando uma bebida verde turva como parte de sua rotina diária. Yu percebe que não é nada como as 3 irmãs. Mesmo sem escola, todas elas têm planos para o dia, deixando-o sozinho na casa. Ele espera que pudessem compartilhar o café da manhã, mas Kazuki parece estar com pressa. Quando ele se vira para Miwa, a encontra sentada confortavelmente com uma montanha de lanches, claramente considerando aquilo sua refeição matinal. Ele tenta alertá-la sobre comer doces antes do café da manhã, mas o brilho nos olhos dela sugere que ele não deveria se incomodar. Enquanto ele começa a preparar o café da manhã para si mesmo, seus pensamentos voltam para a vida com sua mãe. Sempre que ele fazia o café da manhã, ela raramente comia com ele, sempre muito ocupada. Ela estava constantemente focada em si mesma. Yu conhece bem esse comportamento. Prodígios frequentemente vivem em seus próprios mundos. Se ele não conseguia nem se conectar com sua própria mãe, como poderia esperar viver em paz com 3 irmãs superdotadas? Enquanto toma seu café da manhã, Yu percebe Nico de olho em sua comida. Ela fica surpresa ao saber que ele cozinhou tudo com ingredientes que estavam perto de estragar. Quando Yu lhe oferece um prato, ela fica tentada a aceitar, mas rapidamente se lembra de sua dieta rigorosa. Sua culinária pode ser impressionante, mas a refeição é muito desequilibrada para alguém focado no treinamento de artes marciais. Enquanto as 3 irmãs se apressam para se preparar para o dia, Yu é deixado sozinho à mesa. Ele se lembra de como sua mãe seguia uma dieta estrita para certos papéis de atuação. Agora faz mais sentido. Kazuki faz isso para manter seu status de estrela principal. Miwa lancha para manter seu cérebro afiado, e Nico segue uma rotina para desempenho físico. Prodígios frequentemente ficam tão focados em si mesmos que ignoram as pessoas ao seu redor. Yu se lembra de como até sua mãe o assustava às vezes. Ele se distanciou, incapaz de entender o mundo dela. Enquanto as 3 garotas saem correndo pela porta, elas discutem pelo caminho, cada uma culpando a outra por estarem atrasadas. Pouco antes de poderem sair completamente, Yu as impede. Ele anuncia que elas esqueceram algo, fazendo com que as 3 revirem suas bolsas em pânico, apenas para perceber que não esqueceram absolutamente nada. Irritadas, elas o repreendem por atrasá-las. É quando Yu calmamente diz o que elas esqueceram. Tenham um bom dia. Em vez de animá-las, as palavras apenas as assustam. Ainda assim, elas continuam seu caminho, ignorando. Sua mensagem claramente não surtiu o efeito que ele esperava, mas Yu permanece determinado a continuar tentando. Nico murmura pra si mesma que foi uma coisa estúpida de se dizer, mas quando ela vê seu reflexo, suas bochechas estão coradas. Até Kazuki e Miwa se pegam pensando nisso. Embora nenhuma delas admita no fundo, elas até que gostaram um pouco. De volta à mansão, Yu está lavando a louça quando recebe uma ligação do Sr. Mikudono. Ele está apenas verificando e informando a Yu que não estará em casa com frequência devido ao trabalho. Isso significa que Yu passará a maior parte do tempo sozinho com as 3 irmãs. O Sr. Mikudono tem um favor a pedir também. Ele explica que, como prodígios, suas filhas eventualmente enfrentarão desafios próprios. Ele quer que Yu esteja lá pra elas através desses obstáculos. Se Yu tiver sucesso, ele acredita, as irmãs eventualmente se abrirão pra ele. Ainda assim, é um pedido difícil. Yu não consegue deixar de se perguntar como alguém tão comum como ele poderia ajudar garotas tão talentosas. Yu ainda não consegue acreditar por que garotas tão talentosas precisariam de sua ajuda. Mas o Sr. Mikudono explica que Kazuki está enfrentando uma difícil audição. Nico está almejando outro campeonato nacional de artes marciais, e Miwa tem uma próxima partida pelo título Shaju. Ele quer que você as apoie através desses desafios. Com isso, a ligação termina. Enquanto pendura a roupa, Yu não consegue tirar o pensamento da cabeça. Ele é apenas um cara medíocre, nem atlético nem academicamente talentoso, então ele duvida se pode realmente ser de alguma ajuda. Ainda assim, ele sabe que o fracasso é sempre uma possibilidade, e ele, de todas as pessoas, entende o quão doloroso isso é. Como o prodígio sem talento próprio, Yu aprendeu cedo como é difícil viver com a decepção das pessoas. Se essa dor já é demais para alguém como ele não consegue imaginar o quão devastador seria para alguém visto como excepcional. Determinado a fazer funcionar de alguma forma, Yu pega sua bicicleta e vai para o mercado. Se ele quer conhecê-las melhor, ele pensa que deveria começar compartilhando uma refeição com elas. Quando Nico chega em casa, ela é instantaneamente assustada pela presença de Yu. Ela quase esqueceu que ele mora com elas agora. Yu está no meio de cozinhar algo, e até convida Nico para provar. Suspeitando que ele está tentando conquistá-la com comida, Nico rapidamente recusa e diz que já comprou o jantar para si mesma. Ela então toma um banho e seca o cabelo, depois sai novamente, apenas para encontrar Yu ainda na cozinha, agora em modo chefe completo. Vê-lo tão focado na culinária faz Nico perceber o quão sério ele é. Ele está cercado por uma montanha de livros de receitas, tentando fazer tudo certo. Vendo isso, Nico começa a pensar que ele está se esforçando ainda mais agora porque ela o recusou antes.
Ao mesmo tempo, Miwa chega em casa e Yu a informa sobre o jantar em família que está preparando. Nico ainda acha a ideia toda ridícula, pensando que Yu está apenas desesperado por atenção. Mas a cena inesperadamente desperta uma velha memória. Anos atrás, mesmo quando chefes renomados preparavam refeições, as três irmãs recusavam a comida que qualquer criança normal teria ficado emocionada em comer. Nico, em particular, sempre controlava rigorosamente o que entrava em seu corpo, refeições pré-embaladas com o equilíbrio certo de nutrientes para manter seu físico para o treinamento. Naquela noite, ela come sozinha em seu quarto, mas ao dar uma mordida em sua refeição, ela não consegue afastar o pensamento da culinária de Yu. Nico decide dar uma espiada de seu quarto. Vendo que Yu não está mais à vista, ela desce as escadas silenciosamente. Mas no momento em que seus olhos pousam na refeição preparada na mesa, ela congela de surpresa. É uma refeição perfeitamente equilibrada, especificamente adaptada para a dieta de um atleta. Nesse instante, Yu aparece atrás dela e começa a listar todos os nutrientes incluídos na refeição. Ele explica que a projetou para complementar sua rotina de treinamento, e é quando Nico finalmente cede e aceita sua derrota. Yu até consultou uma nutricionista para personalizar os ingredientes com base nas necessidades dela. Percebendo que Yu fez tudo isso só pra ela, Nico tenta esconder seu espanto, mas eventualmente senta-se à mesa de jantar para pelo menos experimentar sua culinária. No momento em que ela dá uma mordida e não a insulta, Yu se ilumina como uma criança alegre que acabou de fazer seu gatinho de estimação comer. Momentos depois, Miwa espreita da escada, observando o prato de sua irmã. Incapaz de esconder sua curiosidade e leve inveja, ela desce as escadas silenciosamente. Embora ela tente passar despercebida, Yu a avista e imediatamente apresenta outro prato, este feito sob medida precisamente para sua função cerebral. Ele até recita o conteúdo nutricional com o mesmo entusiasmo de fato. Nico fica surpresa ao perceber que Yu preparou para cada uma delas uma refeição especializada. Miwa tenta dispensá-lo com sua atitude habitual, mas Yu não cede. Ele se mantém firme, esperando ver ambas as irmãs desfrutarem da comida que ele trabalhou tanto para preparar. Agora que as duas irmãs estão finalmente sentadas à mesma mesa, elas começam a provocar uma a outra como irmãos normais, o que traz um sorriso ao rosto de Yu. Mas esse momento é rapidamente interrompido quando Kazuki chega de repente. Yu apresenta ansiosamente a refeição que preparou especialmente para ela, cuidadosamente embalada com nutrientes para ajudar a manter seu brilho e radiância como uma estrela. No entanto, Kazuki permanece impassível. Sem sequer olhar para o prato, ela se vira e vai direto para seu quarto. Embora parte dela ache reconfortante ver suas irmãs compartilhando uma mesa como uma família de verdade, ela se recusa a se juntar a elas. Para ela, nada daquilo é para ela, nem a mesa, e certamente não a comida feita por um ninguém como Yu. Yu congela no lugar, suas esperanças instantaneamente esmagadas. Até Nico e Miwa estão visivelmente irritadas com o comportamento da irmã. Em resposta, Nico se oferece para comer a refeição de Kazuki, mas Yu rapidamente a impede, alertando que ela pode exceder sua ingestão de carboidratos. Se ela ceder à compulsão alimentar, ela certamente ficará gordinha. Nico está claramente irritada com o comentário, mas Yu as assegura que, de agora em diante, elas podem ficar tranquilas. Ele será quem preparará todas as suas refeições e gerenciará tudo o que entra em seus corpos. Já se passaram 3 dias desde que Yu foi acolhido pelo Sr. Mikudono, e ele não fez progresso algum com Kazuki. Ainda assim, ele se lembra dos pedidos do Sr. Mikudono para cuidar de suas filhas. Enquanto está sentado na aula, sua mente volta para ela e ele começa a se perguntar como poderia entendê-la melhor. De repente, um pensamento o atinge. Ele se levanta de seu assento sem hesitação, determinado a finalmente fazer uma jogada. Ele tenta visitar Kazuki e no corredor, ele avista um grupo de estudantes se aglomerando ao redor dela, admirando sua beleza. Sem pensar, ele a chama e sussurra. Cerque-os rapidamente. Kazuki imediatamente o adverte para não se aproximar, mas Yu faz um ato lamentável, lembrando-a do quanto ele tentou conquistá-la através de sua culinária. Preocupada que outros pudessem ter a ideia errada, Kazuki o repreende em voz alta, mas isso só atrai mais atenção. A multidão começa a suspeitar que os dois estão em um relacionamento. Vendo a comoção aumentar, Yu entra em pânico e foge antes que as coisas piorem. Sua segunda opção é procurar a ajuda de Nico. Ele a visita no dojo, onde ela está ocupada revisando o cronograma de treinamento com a equipe de artes marciais. No momento em que ele a chama, a expressão irritada de Nico diz tudo, de fato. 2 de seus colegas de equipe intervêm, prontos para confrontá-lo, pensando que ele poderia estar causando problemas. O olhar zangado de Nico apenas adiciona lenha à fogueira. Percebendo o perigo em que está, Yu não perde tempo. Ele dispara para fora do dojo o mais rápido que pode. Agora ele está com sua última cartada, Miwa. Dentro da sala de aula, Miwa está casualmente jogando em seu telefone, enquanto outros alunos conversam sobre a lição de casa. Para a surpresa de todos, Miwa sem esforço solta a resposta correta, fazendo os outros se sentirem tolos, depois de discutir o quão difícil era. A caminho da sala de aula de Miwa, Yu ouve alguns alunos sussurrando sobre como Miwa está muito acima do nível deles. Quando ele finalmente entra, fica surpreso ao encontrar a alegre e jovial Miwa sentada completamente sozinha, sem amigos por perto. Sem hesitação, Yu a convida para almoçar com ele, mas Miwa recusa e casualmente se afasta. Ainda assim, Yu se recusa a desistir. Ele a persegue, seguindo de perto, não importa para onde ela tente correr, de forma alguma. Sua persistência se transforma em uma perseguição em grande escala pela escola. Curiosamente, ambos correm no mesmo ritmo, o que apenas prova que Miwa definitivamente não é uma atleta. Depois de algum tempo correndo, ambos desabam de exaustão. Miwa admite que atletismo não é seu ponto forte, mas ainda assim ela é bem melhor que Yu. Yu menciona o quão quieta ela é na aula, ao que Miwa responde que ela simplesmente não consegue acompanhar as conversas sem sentido que os adolescentes têm. Ela é da realeza, o que significa que é completamente diferente deles. Quando Yu diz que se identifica, Miwa levanta uma sobrancelha. Ele brinca que também é da realeza, do tipo baixo, fraco e estúpido. Além disso, a aparência que herdou da mãe é basicamente propaganda enganosa e Miwa, surpreendentemente, concorda com isso. Ele tenta confortá-la dizendo que a singularidade deles os torna especiais, mas suas palavras vacilam, e ele esquece o que ia dizer em seguida, fazendo Miwa franzir a testa em aborrecimento. Poucos momentos depois, os dois agora têm sanduíches em mãos. Yu se abre sobre sua luta contínua com Kazuki, o que desencadeia uma memória para Miwa. Ela se lembra que quando Kazuki tinha 3 anos, queria que a mãe cozinhasse só pra ela. Ela parecia tão feliz naquela época, talvez isso seja uma pista importante. Aquela conversa dá a Yu uma possível pista. Kazuki pode estar ansiando por um prato que a mãe costumava fazer só pra ela. Mas a questão é, que prato seria esse? Enquanto Kazuki entra pela porta, Yu ansiosamente mostra o que vai cozinhar, mas para seu choque, Kazuki de repente desaba no chão. Quando suas duas irmãs chegam e verificam como ela está, Kazuki as dispensa, alegando que está apenas fatigada. No entanto, sua testa está em brasa, muito quente. Preocupado, Yu vai ao quarto dela com uma tigela de mingau especialmente feito para sua febre, mas Kazuki exclui a todos, insistindo que estão todos exagerando demais. Enquanto descem as escadas, as irmãs conversam sobre como Kazuki facilmente fica doente, e que seus ensaios para o papel principal são especialmente brutais. Nos dias seguintes, Yu continua enviando refeições ao quarto de Kazuki, mas cada uma retorna intocada, acompanhada por uma nota que simplesmente diz: leve isso embora.
Frustrado e preocupado, Yu finalmente atinge seu limite, mas Kazuki imediatamente o expulsa. No entanto, assim que Kazuki tenta se levantar, ela desaba novamente, dessa vez caindo bem em cima de Yu, de forma inesperada. Ainda assim, Yu não desiste, ele se oferece para trazer suplementos, preocupado que ela possa perder muitos ensaios se sua condição piorar. De repente, uma ideia o atinge. Ele atuará como seu parceiro de cena para que ela possa continuar ensaiando sem precisar sair do quarto. Afinal de contas, ele é o filho da lendária Subaru Issei. Ele até estreou aos 2 anos de idade. Embora Kazuki não tenha feito sua estreia até os 6, talvez ele não seja tão inútil quanto parece. Pegando o roteiro, Yu tenta interpretar a princesa, que é noiva do personagem de Kazuki. Mas no momento em que ele entrega suas falas, sua performance é um desastre total. Sem hesitação, Kazuki o expulsa do quarto. Acontece que a única razão pela qual Yu estreou aos 2 anos foi porque sua mãe usou sua influência. Ele falhou em todas as audições que se seguiram. Para Kazuki, Yu não tem nenhuma compreensão real do que é esforço, dado que tudo o que ele tinha foi dado pela influência de seus pais. Naquela noite, Yu retorna ao quarto de Kazuki tendo lido o roteiro inteiro. Mas sua performance não mostra nenhuma melhora. Na manhã seguinte, ele tenta novamente depois de reler o roteiro 10 vezes e até uma peça escolar soa melhor. No dia seguinte, ele continua, mas os resultados permanecem os mesmos. Deitada na cama, Kazuki reflete sobre como um amador como Yu nunca poderia entender o que significa ser um verdadeiro profissional. Ela sempre foi admirada, sempre escalada para papéis principais, com uma imensa pressão repousando sobre seus ombros. O fracasso nunca foi uma opção. Determinada a melhorar, Kazuki decide sair de seu quarto apenas para encontrar Yu em frente à TV. Ele está assistindo a adaptação cinematográfica do papel que ela está interpretando. Ela percebe que, mesmo depois da escola e das tarefas domésticas, Yu passa suas noites estudando o papel apenas para ajudá-la a ensaiar. Na manhã seguinte, a performance de Yu ainda é tão robótica como sempre, mas Kazuki decide não afastá-lo. Ele realmente se esforçou, afinal de contas. Então, inesperadamente, depois que Kazuki entrega sua fala, Yu responde com tanta emoção que a cena acaba dando muito certo. Isso emociona as lágrimas, de verdade. Depois de falhar tantas vezes, ele finalmente fez algo certo. Kazuki acha ridículo chorar por uma única boa fala. Então ela o repreende para que volte a si. Ainda assim, no fundo, ela espera secretamente poder retornar a atuar muito em breve. Então Kazuki de repente fala. Ela está finalmente pronta para comer a comida de Yu, mas apenas sob uma única condição. Ela hesita a princípio, puxando um cobertor sobre o rosto por pura vergonha, antes de recitar silenciosamente uma lista de coisas que ela se recusa a comer. Depois de todo esse tempo, Kazuki simplesmente não quer que eles saibam que ela é uma comilona tão exigente. Naquela manhã, Miko e Miwa olham com descrença. Kazuki está comendo com eles, e não apenas isso, ela está comendo comida de verdade. Yu passa elogiando casualmente Kazuki por terminar sua sopa, e ela encolhe os ombros dizendo que está tudo bem, desde que não haja cenouras. Sem que ela soubesse, Yu havia secretamente ralado algumas ali. Enquanto come sua própria refeição, Yu se sente aliviado. Levou tempo e esforço para trazê-los todos à mesa, e eles são realmente um punhado. No entanto, ao cair da noite, sua alegria anterior desaparece. Uma por uma, as irmãs avisam. Elas não estarão em casa para o jantar. Ele tenta agir indiferente, mas a decepção se insinua em sua voz. Justo quando ele pensou que estavam finalmente se tornando uma família novamente. Pelo lado bom, ter uma mãe prodígio o acostumou a ser deixado para trás, de certa forma. Ela frequentemente não voltava para casa por meses, enterrada em seu trabalho, mas essa mesma devoção foi o que eventualmente o separou. Agora, ele não consegue deixar de comparar as irmãs Mikadono a ela. Todas são prodígios, enquanto ele se sente como um ninguém na sombra delas. Ainda assim, ele não pode ignorar o fato de que o Sr. Mikodono pessoalmente pediu a ele para cuidar de suas filhas. É uma responsabilidade que pesa muito sobre ele, mesmo que ele não saiba como cumpri-la. No silêncio, seus pensamentos voltam para sua mãe e seu último desejo, que ele tivesse uma família feliz. O problema é que ele não sabe como é uma família feliz de verdade. Buscando clareza, ele pensa em seu filme favorito, aquele onde sua mãe interpretava a mãe amorosa. Assistir sempre o tocava profundamente. Não havia drama pesado, apenas pequenos sorrisos, risadas e conversas simples e sinceras. Esse é o tipo de família que ele quer criar. Em breve, sua mesa está empilhada com DVDs da série de filmes. Um por um, ele assiste a todos até chegar à parte onde sua mãe, como atriz principal, veste um vestido de noiva e se casa com o protagonista da história. Ela queria que ele tivesse uma família feliz, sua própria família, mas ele não conseguia deixar de sentir o peso da realidade. Filmes são muito diferentes da vida real. Tão absorto no programa, Yu perde a noção do tempo. As irmãs Mikadono eventualmente retornam, cansadas de suas respectivas tarefas. Enquanto entram na sala de estar, elas ficam chocadas ao encontrar Yu com os olhos marejados assistindo TV. Miwa curiosamente se aproxima para ver o que o emocionou tanto e fica chocada ao perceber que ele maratonou a série inteira. Kazuki reconhece silenciosamente a atriz na tela, Tsumeru. Com isso, ela rapidamente assume que Yu deve sentir muita falta de sua mãe. Respirando fundo, Kazuki lhe diz que ele não precisa continuar cozinhando ou fazendo tarefas apenas para ser aceito por elas. Miwa intervém, sugerindo que ele pegue as coisas com mais calma. E Nico comenta que ele é apenas um parasita de qualquer forma. Yu é pego de surpresa pelo comentário direto de Nico. Ele se levanta, explicando firmemente que não se vê como um parasita. Apesar das diferenças que tinha com sua mãe, ele percebeu que eram mais parecidos do que pensava. Então, desta vez, ele quer fazer as coisas direito. Ele quer se conectar com elas e ter uma família feliz de verdade. Mas as irmãs não entendem muito bem. Nico zomba, dizendo que famílias são superestimadas, especialmente para pessoas como eles. Além disso, como alguém como você poderia possivelmente ser considerado família para elas? Justo então, a cena do casamento é exibida na tela. O voto sincero do protagonista masculino a Subaru sobre querer construir uma família toca uma corda, mas não da maneira que Yu espera. As irmãs todas congelam, tendo a mesma percepção. Elas entendem tudo completamente errado, pensando que Yu quer se casar com todas elas e torná-las suas noivas. Sem noção dos pensamentos maliciosos que as irmãs estão tendo, Yu insiste mais, perguntando a Nico sobre seu aniversário. As irmãs o olham com confusão e ele explica que, como estão na mesma série, ele quer saber quem é a mais velha para que possa descobrir quem deveriam ser as irmãs mais velhas. Enquanto Yu continua a falar, as três irmãs ficam vermelhas de pura frustração. Sem deixá-lo terminar, elas retrucam que ele não passa de um parasita e saem em uníssono. Mais tarde naquela noite, enquanto se banhava, Miko se pega pensando em Yu. A incomoda o quão indiferente ele parece, mesmo vivendo com 3 garotas. Nesse exato momento, um grito ecoa da cozinha, assustando-a. Yu esqueceu de comprar pão para os sanduíches e está em pânico por isso. Mas quando Yu se vira e nota seu estado, sua preocupação muda completamente. Ele gentilmente aponta que ela está usando apenas uma toalha e pode pegar um resfriado. Nico, completamente envergonhada, sai correndo da cozinha e quase colide com Miwa, que instantaneamente nota o quão vermelho está seu rosto. Nervosa, Nico insiste que é apenas o calor do banho, mas Miwa não está convencida, pois Nico só esteve lá por 5 minutos. Miwa começa a juntar as peças. Miwa nunca reagiu assim quando Yu a viu acidentalmente antes. Então, o que é diferente agora? Afinal...
Ela olha desconfiada, e Nico nega apressadamente o que quer que Miwa esteja prestes a acusá-la. Nesse exato momento, Yu entra carregando uma pilha de roupa recém-dobrada e a entrega a Miwa. Ao estender a mão, a dela roça na dele, e seu rosto imediatamente fica vermelho-rosado. Ela puxa a mão de volta dramaticamente, levando Nico a suspeitar que ela também tem uma pequena quedinha por Yu. Quando Miko diz a palavra também, sem pensar, Miwa congela. A implicação é clara. Miko deve ter uma quedinha por ele também. Miko entra em pânico e as duas começam a discutir, jogando negações uma na outra, enquanto Yu, completamente alheio a tudo, calmamente pega as roupas espalhadas que Miwa deixou cair e começa a dobrá-las novamente. Em meio à briga, Kazuki intervém e repreende suas irmãs. Yu também se vira pra ela e educadamente pergunta se ela poderia colocar uma panela na prateleira de cima, algo que ele não consegue alcançar muito bem. Como Kazuki está de um humor surpreendentemente bom, ela atende, mas quando Yu a agradece com um sorriso brilhante e sincero, suas bochechas ficam vermelhas. Ela rapidamente se vira, esperando que ele não perceba, mas Miwa e Miko percebem imediatamente, então elas começam a provocá-la também. Yu, ainda completamente alheio ao que está acontecendo, pede pra não brigarem, pensando que é apenas mais uma de suas brigas habituais. As garotas eventualmente se dispersam, deixando Yu sozinho no quarto. No entanto, ao olhar ao redor, ele nota a bagunça espalhada e começa a arrumar tudo. Enquanto faz isso, ele reflete sobre tudo. Filmes são realmente diferentes da realidade. Ainda assim, aquela vez que todos comeram juntos, pareceu genuíno. Ele espera que compartilhem mais desses momentos novamente. Enquanto limpa a mesa, Yu pega uma foto antiga. São as três irmãs quando crianças, sorrindo brilhantemente, com os braços uma na outra. Elas parecem tão felizes então, completamente diferente de quão distantes estão agora. Curioso, ele pergunta a cada uma delas quem deixou a foto ali, mas nenhuma a admite. Ele não acredita na negação delas, ele tem certeza que uma delas a deixou lá. Alguém ainda deve valorizar essa memória, e Yu decide que quer ajudar. No dia seguinte, as irmãs o informam que cada uma delas estará fora no fim de semana devido a diferentes obrigações ligadas aos seus caminhos. Durante a aula, Yu luta para se concentrar, sentindo-se inquieto com a ideia de elas ficarem ainda mais distantes. Sogi começa a pesquisar silenciosamente seus destinos. Enquanto ele rola cada uma de suas agendas em seu telefone, ele percebe algo, e uma ideia o atinge. Na noite anterior às suas viagens, Yu se esforça para preparar tudo, fazendo bebidas para as irmãs e até reservando seus hotéis com bastante antecedência para aliviar a carga delas. Ele entrega a cada uma delas um bilhete de hotel, fazendo o seu melhor para lhes dar conforto. Miwa, no entanto, zomba, dizendo que a comida de hotel geralmente é muito ruim. Yu brinca que ela sentirá falta de sua comida, mas ela nega com uma carranca. Ainda assim, ele promete cozinhar para elas um delicioso jantar assim que retornarem. No dia seguinte, Miwa vai para sua primeira partida de Shogi. Calma e precisa, ela lê a estratégia de sua oponente e vence com movimentos afiados. Enquanto ela está em caminho de sair, seu mentor se aproxima dela. A oponente de amanhã será diferente, alguém com a habilidade de um mestre de 4º grau, e a competição pode ficar bem difícil, mesmo para uma gênia como ela. Enquanto Miwa volta para o hotel, o aviso de seu mentor ecoa em sua mente. Uma oponente forte à espera, e ela sabe que precisará encaixar um treino extra esta noite. Mas enquanto ela caminha sob as cerejeiras, o festival noturno chama sua atenção. A visão diminui seu ritmo, despertando memórias de muitos anos atrás. Na recepção do hotel, assim que ela está prestes a fazer o check-in, Miwa nota Kazuki parada à frente e seus olhos se encontram em surpresa. Kazuki explica que seu teatro de performance é ali perto, assim como Miwa percebe que sua partida de Shogi é na mesma área. Momentos depois, Nico chega, igualmente intrigada ao encontrá-las ambas ali. Acontece que sua competição também acontecerá bem perto do local. Antes que possam entender a coincidência, Yu aparece, sorrindo com sua mochila pendurada no ombro. Ele admite que foi ele. Sabendo que as irmãs não haviam conversado sobre seus planos, ele secretamente arranjou para que ficassem perto uma da outra. Só queria aproximá-las um pouco mais novamente. As três acham a ideia ridícula, mas Yu insiste que é uma chance para a união familiar, um momento para passarem tempo juntas como irmãs. Ainda confusas com sua presença, elas perguntam por que ele está ali. Yu lhes diz que é o condutor do festival. Já que hoje é o Festival Mega das Cerejeiras e elas já estão por perto, ele sugere que pelo menos passem por lá. Embora no fundo, ele tenha um motivo oculto. O mesmo festival aparece na foto antiga que elas deixaram para trás, e ele imaginou que quem a valorizava poderia secretamente desejar reviver aquele momento. Para a surpresa de Yu, as três irmãs reagem da mesma forma, pensando que sua ideia é absurda, especialmente porque estão lá para competir. Antecipando a resistência delas, Yu explica que o santuário do festival é famoso por trazer sorte aos competidores. Nico zomba, dizendo que só perdedores confiam em orações, não gênios como elas. Em resposta, Yu tira um livreto cheio de nomes de prodígios renomados que uma vez visitaram um santuário em busca de orientação. As irmãs ficam visivelmente surpresas. Yu acrescenta que a fé importa tanto quanto a habilidade. E além disso, ele tem um livreto inteiro e completamente dedicado ao festival. Yu também lhes mostra fotos das diferentes comidas vendidas nas barracas, o que imediatamente chama a atenção de Nico e Miwa. Kazuki é a primeira a responder, concordando em ir. Ela vê isso como uma oportunidade perfeita para ganhar engajamento em suas redes sociais. No entanto, ela avisa suas irmãs para se vestirem apropriadamente caso planejem acompanhá-la. Inabalável, Yu revela que ele já pesquisou os melhores lugares para alugar roupas de festival. Elas vão a uma loja de kimonos, e no momento em que os vendedores olham para as irmãs, seus rostos se iluminam com admiração. Yu pede kimonos para as três, e a equipe se oferece ansiosamente para ajudar, claramente muito animada para vesti-las. Kazuki é a primeira a experimentar um kimono elegante e monocromático que realça sua postura natural. Miwa segue em um kimono verde com um padrão de gatinhos, irradiando sua vibe. Não se pode deixar de tirar fotos, sorrindo com admiração. Quando olham pra Nico, no entanto, ela ainda está sentada quietamente em um canto. Ela murmura que não gosta de usar kimonos, mas Yu a encoraja muito, lembrando-a que há muitos estilos para explorar. Um vendedor então lhe oferece um kimono jeans, dizendo que combina com alguém forte e bonito como ela. O momento pega Miko de surpresa. Isso a leva de volta à infância, quando ela costumava amar vestidos com babados, mas as pessoas a rotulavam constantemente de moleca. Esse julgamento permaneceu com ela até agora. Yu oferece a Miko um kimono rosa adornado com delicados padrões de flor de cerejeira. Até suas irmãs estão céticas, sussurrando que um estilo tão suave e feminino não combina com ela. Mas Yu está confiante. Ele diz que ficará perfeito nela. Então agora, ela tem duas escolhas, e cabe a Nico decidir por si mesma. Minutos se passam e Nico ainda está dentro do provador, enquanto suas irmãs começam a ficar impacientes, perguntando por que ela está demorando tanto. Então, finalmente, as portas se abrem. Ela sai usando o kimono rosa. Por um momento ninguém fala. Seu cabelo está penteado suavemente para combinar com a roupa, e a visão dela deixa todos completamente atônitos. Nico murmura que provavelmente parece estranha, evitando o olhar deles, mas a maneira como todos estão olhando é de puro e total assombro. As irmãs, junto com Yu, passeiam pelo animado festival naquela noite. No entanto, Yu é pego de surpresa pelo quão popular Kazuki é. Ela rapidamente se torna o centro das atenções, cercada por uma multidão de admiradores deslumbrados.
Yu esperava que pudessem aproveitar o festival juntos como uma família feliz. Mas parece que Kazuki mudou para o modo trabalho, interagindo com fãs e posando para fotos. Observando-a lidar com tudo tão graciosamente, Yu hesita em interferir. Felizmente, não há necessidade. Mesmo enquanto conversa com fãs, Kazuki fica de olho em suas irmãs e logo nota Miwa e Miko felizmente experimentando guloseimas do festival. Enquanto outras pessoas admiram Kazuki, é uma garota que não foi com a multidão. Segundo ela, Kazuki pode ser atraente, mas ainda é uma garota, afinal de contas. Recusando-se a entrar na onda, ela decide se afastar da cena. Infelizmente, assim que ela se vira, a tira de sua sandália arrebenta, fazendo-a perder o equilíbrio e tropeçar para a frente. Nesse exato momento, Kazuki intervém e a pega bem antes que ela atinja o chão. Quando a garota abre os olhos, ela se encontra nos braços de Kazuki. A multidão irrompe em excitação, torcendo pelo inesperado ato heróico. Sem prestar muita atenção ao barulho ao redor deles, Kazuki leva a garota para um espaço mais seguro. Yu, que estava observando de longe, imediatamente o segue, tentando não perder Kazuki em meio ao mar de pessoas. Assim que Kazuki garante que a garota está segura, ela tenta retornar ao evento principal, apenas para ser puxada por Yu, que está escondido atrás de alguns arbustos próximos. Agora escondida, Kazuki está pronta para repreender Yu pelo movimento repentino, mas ele rapidamente lhe entrega uma sacola cheia de comida. Embora Kazuki inicialmente tente recusar sua oferta, Yu tira mais uma coisa, um pequeno curativo. Ele havia notado antes como ela andava mais delicadamente que o normal. Então ele assume que algo está errado com as tiras de sua sandália. Sem hesitação, ele a incita a colocar um curativo no pé. Kazuki se sente um pouco assustada, perguntando se ele a observava o tempo todo. No entanto, quando ele insiste que ela lhe mostre o pé, ele descobre o quão grave é a ferida, que ela ainda estava carregando alguém naquele estado. Yu se pergunta por que ela nunca mencionou isso, mas Kazuki explica que, como alguém esperado para desempenhar o papel de príncipe de todos, pedir ajuda apenas desapontaria as expectativas das pessoas. Yu, no entanto, insiste que isso não deveria importar, pois todos merecem ser eles mesmos. Com isso, ele sugere cuidar de sua lesão e Kazuki finalmente concorda. Enquanto Yu gentilmente aplica o curativo na área sensível, Kazuki sente um rubor quente subindo as suas bochechas. Enquanto isso, em outro lugar, Miwa e Nico estão em uma barraca de festival. Miko está ficando cada vez mais frustrada tentando pegar um salmão com uma concha de papel, mas falha todas as vezes, enquanto Miwa explode em gargalhadas, sua diversão apenas piorando a irritação de Miko. Bem a tempo, Yu e Kazuki chegam para se juntar a elas, embora Kazuki agora use uma máscara para evitar ser reconhecida. Com isso, os quatro decidem formar duplas, Kazuki e Yu, contra Miko e Miwa no jogo de pegar peixinhos dourados. Enquanto jogam, Miwa brinca que Kazuki deveria sempre usar uma máscara, já que parece mais feliz do que sua carranca habitual. Depois de um tempo jogando, Miko quebra sua concha de frustração, enquanto Miwa pega peixe após peixe sem esforço. Kazuki a acusa de trapacear, mas Miwa, com um ar de superioridade, afirma que ele simplesmente não tem habilidade. Yu, enquanto isso, franze a testa com a seriedade com que levam o jogo. Eventualmente, Yu se afasta discretamente do grupo, deixando intencionalmente as garotas para passarem um tempo juntas, enquanto ele segue para outro local. Yu corre pelos terrenos do festival com determinação inabalável, indo direto para um evento especial, a competição de salto na Flor de Lótus. Este desafio anual exige que os participantes atravessem um lago saltando sobre plataformas em forma de lótus e alcancem o portão Torii no final. O prêmio será uma foto com o guardião dourado do santuário, que dizem trazer grande sorte, especialmente para aqueles que têm competições futuras. Yu segura uma foto gasta das 3 irmãs, com o mesmo santuário da infância delas. Seu objetivo é que elas recriem essa memória para que possam reviver seus momentos mais felizes juntas. Vencer este jogo parece a chave para trazer de volta aquele laço. No entanto, o desafio está longe de ser simples. Os competidores caem um após o outro, mergulhando na água um por um. Acontece que algumas das almofadas de Lotus afundam sem aviso, então eles precisam encontrar as mais resistentes por conta própria para ter sucesso. Os espectadores murmuram que o jogo é quase impossível, até os anfitriões admitem que ninguém conseguiu terminar o jogo há uma década. No entanto, um dos anfitriões recorda uma memória de 10 anos atrás, quando 3 jovens irmãs tiveram sucesso. O próximo desafiante avança Yu, e com um fôlego profundo, ele salta. Mas em um instante, ele mergulha direto na água, perdendo instantaneamente sua primeira tentativa. Imperturbável, Yu sobe de volta, e depois que os anfitriões anunciam que os desafiantes podem tentar novamente, ele se oferece para ir de novo. Mas sua segunda tentativa não se sai melhor. Ele mal consegue passar das primeiras plataformas antes de afundar. Um por um, os outros desafiantes desistem, entregando suas chances. Mas Yu se recusa a parar. Ele implora aos anfitriões por mais uma vez, depois outra, até que finalmente ele é o único competidor restante. O céu escurece e a chuva começa a cair, e os anfitriões imploram para ele desistir, mas Yu permanece firme. Olhando para as almofadas de Lotus, Yu imagina como as 3 irmãs poderiam ter trabalhado juntas, usando os pontos fortes umas das outras para ter sucesso. Então, faz uma corrida final, e com um último salto desesperado, ele aterrissa em solo firme diante do portão Torii. Finalmente, o anfitrião se prepara para tirar a foto de Yu com o santuário, mas ele recusa e corre de volta para o local das irmãs. No entanto, a chuva piora, e anuncia o Zekon que o festival fechará mais cedo. Encharcado e sem fôlego, Yu para no meio da estrada, examinando o lugar vazio. Seu coração afunda quando a ficha cai. Talvez elas já tenham ido para casa. Ele se lembra das palavras delas sobre não quererem comparecer, e a dúvida inunda sua mente. Talvez ele tenha sido muito insistente, arriscando afastá-las ainda mais em vez de aproximá-las. Yu se deita e fecha os olhos em derrota, mas quando os abre novamente, fica surpreso ao ver as 3 segurando seus guarda-chuvas. As 3 se perguntam por que ele não voltou imediatamente. Elas pensaram que ele as havia deixado para trás, mas ele está errado. Agora elas querem que ele as leve de volta ao hotel. No entanto, não conseguiram um guarda-chuva para ele, então cada uma se ofereceu para compartilhar com ele. Ainda assim, no final, elas ainda discutiram sobre isso. De volta ao hotel, as 3 irmãs compartilham o banho juntas. Kazuki e Miwa conversam levemente sobre o festival. Nico, no entanto, permanece estranhamente quieta, somente revivendo o que aconteceu mais cedo. Todas as 3 queriam compartilhar um guarda-chuva com Yu, o que levou a um jogo de pedra, papel e tesoura. Nico venceu, e embora fosse apenas uma curta caminhada, a experiência pareceu estranhamente avassaladora. Seu coração batia descontroladamente a cada passo, e mesmo agora, ela não consegue entender o porquê. Nico se pergunta se é apenas por causa de usar um kimono, mas então ela começa a se mover desajeitadamente, perdida em pensamentos. Seus movimentos estranhos chamam a atenção de Kazuki e Miwa, chocando-as antes que ambas caiam na gargalhada, provocando-a sobre querer ser uma mulher de verdade. Quando terminam o banho, as irmãs ficam assustadas ao encontrar Yu saindo do saguão, encharcado de sujeira e chuva. Curiosas, elas perguntam aonde ele vai, apenas para descobrir que ele esqueceu de reservar um quarto e que o hotel inteiro agora está completamente ocupado.
Yu planeja procurar outro lugar pra ficar, mesmo que tenha que dormir em um cybercafé. As três congelam em choque, mas Kazuki de repente fala. Ela pede um conjunto extra de roupa de cama, e logo Yu está estendendo um futon no chão delas para dormir no mesmo quarto. Isso, é claro, mina completamente seu plano original de dar às irmãs um tempo privado para se unirem. Ainda assim, deixá-lo lá fora no mau tempo é impensável. Embora tentem parecer casuais, a preocupação delas é óbvia. Afinal, elas já haviam compartilhado uma casa antes, oferecer-lhe abrigo agora parece simples decência. Yu diz a elas para agirem como se ele não estivesse lá e vai procurar um roupão antes de tomar banho, mas Kazuki acidentalmente entra em seu caminho. Ele rapidamente se desculpa e Kazuki sente suas bochechas esquentarem, embora tente esconder. Infelizmente, não há roupões sobressalentes à vista. Miwa, no entanto, insiste que deveria haver extras nos armários e começa a procurar. Yu se junta a ela, e quando ela se vira, inesperadamente, seus rostos acabam a poucos centímetros de distância, deixando Miwa constrangida. Nico também começa a vasculhar outro armário, e nota um roupão na prateleira de cima, que está fora do alcance dela. Sem pensar, ele se aproxima para pegá-lo para ela, prendendo Miko sem querer contra a porta do armário. Com isso, o rosto dela fica vermelho enquanto Yu finalmente pega o roupão. Com isso, ele se desculpa e segue para o banho, só então percebendo que o quarto parece apertado demais para 4 pessoas. De dentro do banheiro, Yu continuava se desculpando por invadir o tempo delas como irmãs. Enquanto isso, as três ficam paradas do lado de fora da porta, se perguntando em silêncio como deveriam relaxar com ele por perto. Naquela noite, as três irmãs lutam para adormecer, cada uma se sentindo estranhamente inquieta com Yu compartilhando o quarto. Ainda assim, elas fingem que é apenas a emoção persistente de seus eventos. Enquanto isso, Yu deita-se silenciosamente em sua cama, sorrindo para si mesmo, enquanto memórias de mais cedo se repetem em sua mente. Apesar do caos, Yu conseguiu capturar uma foto perfeita das irmãs com o santuário dourado. Embora suas primeiras poses fossem rígidas, a foto final mostrava 3 sorrisos genuínos, uma verdadeira recriação da foto de sua infância. Procurando em sua bolsa, Yu planeja tirar a foto antiga para comparação, apenas para perceber que ela está faltando. Uma onda de pânico o atinge, mas então seus olhos captam um pequeno bilhete colocado ao lado de sua cama. A mensagem diz: peguei a foto de volta. Ele nunca esperou que alguém a reivindicasse, mas o pensamento lhe traz alívio. Pelo menos a foto voltou para a pessoa a quem realmente pertence. Depois de alguns momentos, Yu cai em um sono profundo, deixando as três irmãs reclamando. Elas se levantam, trocando olhares frustrados, percebendo que nenhuma delas consegue dormir. Cada uma dá uma desculpa, culpando a empolgação do festival ou o evento da manhã seguinte antes de deitar-se novamente. Mas a sonolência não vem facilmente. Em vez disso, Kazuki de repente menciona o kimono florido de Miko, iniciando uma conversa. Antes que percebam, estão relembrando a infância, como seus gostos eram tão diferentes. Exceto por Miwa, que não havia mudado nada, ela ainda sente a mesma emoção sempre que pode escolher um kimono. Ainda assim, elas se sentem gratas pela chance de experimentar o festival novamente depois de tantos anos. Seus pensamentos voltam a velhas memórias e logo, elas provocam Miwa por se gabar de vencer jogos naquela época, quando na verdade era Kazuki quem a ajudava secretamente o tempo todo. Aquele momento as faz perceber algo. Elas mal conversam assim mais. A vida as manteve ocupadas, e mesmo que compartilhem a mesma casa, elas têm vivido em mundos separados. No fundo, elas sabem que isso é exatamente o que você esperava. E estranhamente, o plano dele funcionou. Miwa admite que é estranho, mas seu coração se aquece. Ela tira a foto que Yu pensou ter perdido, segurando-a ao lado da imagem em seu telefone. Ambas capturaram o santuário dourado, uma de 10 anos atrás, a outra de hoje à noite. Olhando para as imagens, ela se lembra da determinação de Yu em recriar aquela memória, apesar da chuva e das probabilidades impossíveis. No dia seguinte, a notícia se espalha da performance impecável de Kazuki no palco, enquanto Miwa e Miko se destacam em suas respectivas competições. Não se pode deixar de ficar impressionado que, apesar de terem passado a noite anterior se divertindo no festival, as três ainda conseguiram brilhar. Para ele, elas são verdadeiras prodígios. Quando as três estavam procurando por Yu no festival, elas discutiram sobre como encontrá-lo sem ter o número de telefone dele. Miwa sugeriu postar um aviso de pessoa desaparecida nas redes sociais para os seguidores de Kazuki verem. No entanto, quando tentaram descrevê-lo, suas descrições eram muito vagas. Querendo destacar sua característica mais única, Kazuki mencionou o sorriso dele, até se gabando de tê-lo visto de perto. Não querendo perder, Miwa se gabou de saber tudo sobre ele também, especialmente suas habilidades culinárias. Finalmente, Nico revelou como Yu cuida dela comprando proteína e fita esportiva. Percebendo o quão pessoal a descrição soava, as três ficaram vermelhas de vergonha. No final, elas abandonaram a ideia e decidiram procurá-lo por conta própria. Desde que as irmãs compareceram ao festival, Yu notou o quanto elas se aproximaram. Elas cuidam umas das outras agora, e o pensamento o faz sorrir durante a aula. Então, ele se lembra da promessa que fez antes de partirem, de que cozinharia um jantar delicioso para elas quando voltassem. Naquela tarde, Yu volta para casa carregando uma sacola de ingredientes, determinado a cumprir sua promessa. Mas ao chegar à porta da frente, ele nota algo incomum. Curioso, ele entra apenas para congelar ao ver as irmãs juntas, de frente para um homem desconhecido. Yu se aproxima silenciosamente para ver melhor. Mas no momento em que o homem fala, ele instantaneamente reconhece sua voz. É o Sr. Mikodono. Surpreso, Yu se sente profundamente grato por tê-lo acolhido. No entanto, o Sr. Mikodono enfatiza que Yu deve desenvolver as habilidades e talentos que sua mãe um dia possuiu. Depois disso, o Sr. Mikodono muda o assunto para suas filhas, pedindo uma atualização sobre o progresso delas. Uma por uma, as irmãs relatam os resultados bem-sucedidos de suas atividades recentes, cada uma compartilhando suas conquistas. Ele ouve atentamente, então as lembra de permanecerem focadas e continuarem melhorando. Com isso, ele se levanta para partir. Yu rapidamente avança, tentando detê-lo e até o convidando para ficar para o jantar. Mas o Sr. Mikodono recusa, explicando que só veio para saber sobre as conquistas delas. Ao se virar para ir, seus olhos captam algo, a máscara que Kazuki usou durante o festival. Curioso, ele pergunta sobre isso. Yu, inconsciente das consequências, explica alegremente. Ele relata como as irmãs ficaram juntas, compareceram ao festival e reviveram suas memórias de infância. Suas irmãs congelam enquanto o Sr. Mikodono levanta a máscara e a coloca em seu rosto. Então sua voz endurece enquanto ele acusa Yu de interferir nos caminhos de sucesso de suas filhas. Yu tenta se defender, mencionando o Santuário da Sorte e seu significado, mas as palavras só pioram as coisas. A raiva do Sr. Mikodono se intensifica, preenchendo o silêncio do quarto. O Sr. Mikodono declara que criou suas filhas para serem as melhores, insistindo que frequentar festivais apenas desperdiça o potencial delas. Ele então se vira para Yu, mencionando sua falta de conquistas. Durante sua investigação, ele descobriu que Yu não tem nada em seu nome. Apesar de ser filho do famoso Subaru Isa, ele é um completo fracasso. Duramente, ele avisa que crianças sem talento não têm lugar em sua casa.
Os olhos de Yu começam a marejar, mas o Sr. Mikodono pressiona mais forte, segurando seu ombro com firmeza. Naquele momento, as irmãs intervêm. Elas se movem entre o pai e Yu, cada uma defendendo-o à sua maneira. Elas insistem que mesmo sem habilidades excepcionais, Yu tornou suas vidas mais fáceis e felizes. No entanto, apesar de suas palavras, elas se recusam a admitir que realmente precisam dele, escolhendo, em vez disso, enquadrar a situação, como se ele simplesmente melhorasse as coisas. Naquela noite, Yu janta sozinho, enquanto cada irmã janta separadamente em seu próprio quarto, exatamente como antes. As palavras do Sr. Mikodono ecoam em sua mente. Festivais agora são estritamente proibidos. Yu havia preparado uma refeição para todos eles, mas elas recusaram, alegando que não tinham mais tempo para comer juntos. Uma semana se passa, e os laços delas voltam ao que eram quando Yu chegou. Refletindo sobre o encontro, Yu percebe que as irmãs foram moldadas pela pressão implacável do pai. Justo quando estavam finalmente começando a se aproximar, tudo desmoronou. Durante os ensaios, as colegas de equipe de Nico notam que ela está demorando novamente, após vários dias correndo para casa para jantar. Ela passa o dia inteiro se exaurindo na prática, apenas para tirar um pacote de comida na hora do jantar e dar uma mordida. No entanto, o que antes tinha um gosto bom, agora parece sem graça. Em outro lugar, Kazuki treina para sua peça. Durante o intervalo, ela pega seu smoothie preparado, mas ele não a empolga mais como antes. Ao mesmo tempo, Miwa, focada em seu jogo de shogi, mastiga seus lanches habituais sem prazer. Seus pensamentos divagam para as sobremesas fofas e deliciosas que Yu costumava fazer para ela. As refeições que antes comiam sem reclamar, agora as deixam insatisfeitas. Enquanto dobra a roupa, você ainda não consegue tirar as palavras duras do Sr. Mikodono da cabeça. De repente, um pensamento o atinge. Seu sonho de uma família ideal, como as que ele via na TV, parece medíocre demais para pessoas como elas. Mas então ele se lembra de sua mãe, uma prodígio que um dia ansiava por essa mesma felicidade simples. Naquele momento, Yu decide continuar perseguindo seu objetivo de criar uma família verdadeiramente feliz com as irmãs. Na manhã seguinte, as três partem para suas respectivas aulas, mas antes de sair, elas param diante do estranho silêncio na casa. Yu nem se despede delas. Mais tarde, durante o intervalo do almoço, Nico senta-se com suas colegas de equipe e tira sua salada embalada de sempre. Suas amigas a provocam por comer a mesma coisa todos os dias. Ela pega uma barra de proteína apenas para encontrar um almoço bem embalado escondido em sua bolsa. Ao abri-lo, ela descobre uma refeição completa e equilibrada, perfeitamente adaptada às suas necessidades. Os olhos de suas amigas se arregalam e suas bocas ficam cheias d'água com a visão. Não foi apenas Nico quem os recebeu. Miwa e Kazuki também descobrem almoços cuidadosamente preparados em suas bolsas. Tudo graças a Yu. Quando as amigas de Neko presumem que ela não vai comer e tentam pegar um pouco, ela rapidamente protege o almoço com as mãos, recusando-se a compartilhar. Naquele momento, Neko fica profundamente emocionada com o gesto de Yu. Seu peito se sente tão cheio que ela mal consegue dar uma mordida, sobrecarregada de gratidão. Naquela tarde, enquanto lavava a louça, Yu nota que as 3 lancheiras estão completamente vazias. Ele ainda está em choque quando Kazuki se aproxima com uma proposta ousada. Já que o Sr. Mikodono ameaça expulsá-lo, a menos que ele se mostre útil, Kazuki oferece um acordo. Enquanto Yu continuar cozinhando para elas, elas o deixarão ficar. Com as audições de Kazuki, o torneio de Nico e a partida de Miwa se aproximando, elas precisam do apoio dele. Yu aceita sem hesitação, pronto para aceitar o desafio. Mesmo que o vejam apenas como um ajudante e não como família, ele está determinado a cozinhar para elas todos os dias. No dia seguinte, Yu as despede com almoços recém-embalados, lembrando-as alegremente de terem um bom dia. No entanto, suas palavras simples as pegam de surpresa, deixando as 3 constrangidas sem que elas percebam. Kazuki está no banheiro do estúdio, ajustando sua peruca e tentando parecer bonita no espelho. De repente, a porta range e 2 garotas entram, conversando sobre os ensaios antes de notá-la. Kazuki força uma expressão calma, mas sob sua aparência composta, algo claramente pesa em sua mente. Enquanto isso, Miko, no meio do treino, de repente recebe uma ligação. Curiosa, ela verifica a tela e atende com entusiasmo. Do outro lado está uma voz masculina familiar, perguntando como ela tem estado. Ele diz a ela que acabou de voltar de uma turnê no exterior e mal pode esperar para assistir ao próximo torneio dela. Em outro lugar, Miwa treina cara a cara com seu mentor. Embora confiante no início, ela perde mais uma vez. Seu mentor então faz uma pergunta séria, pedindo que ela escolha entre 2 caminhos para seu futuro. No entanto, Miwa permanece incerta do que fazer. Naquela noite, as 3 irmãs voltam para casa carregando pensamentos pesados. Kazuki enfrenta seu primeiro papel feminino. Miko deve impressionar alguém importante. E Miwa luta com uma decisão que mudará sua vida. Por trás das lutas, paira o peso das expectativas de todos, a escola e, acima de tudo, o pai delas. Chegando em casa, as irmãs encontram Yu na cozinha, pisando na massa com os pés. Ele está determinado a fazer o dom do zero, para que seja perfeitamente saudável para elas. Mas, ao se mover para pressionar a massa com mais força, seu pé escorrega, fazendo-o cair no chão. A cena faz as 3 caírem na gargalhada. Como chegaram em casa mais cedo do que o esperado, elas decidem se juntar a ele para o jantar naquela noite. Depois de cozinhar, Yu serve a cada uma delas uma tigela de udon personalizada, adaptada às suas necessidades individuais. Curiosa, Nico se pergunta onde ele aprendeu a cozinhar enquanto dá sua primeira mordida. Para sua surpresa, o sabor é extremamente comum. Seus pensamentos levam Kazuki e Miwa a concordar com ela. O sabor não é nada especial. No entanto, enquanto comem, elas se lembram de algo. O pai delas sempre fez a mediocridade parecer má, mas ao provar o udon de Yu, elas perceberam que mesmo os mais medíocres podem ser realmente tão bons. Yu lava a louça naquela noite, simplesmente feliz por poder compartilhar uma refeição com as irmãs novamente. Então, de repente, Kazuki se aproxima, dando um passo para oferecer ajuda na louça. O gesto assusta Yu, mas antes que ele possa reagir, Kazuki explica calmamente que está fazendo isso apenas porque quer trabalhar seu lado feminino. Yu, no entanto, duvida silenciosamente que isso a ajudará a alcançar esse objetivo. Kazuki começa a lavar a louça com determinação. E enquanto faz isso, Yu casualmente pergunta sobre sua audição, o que a leva a se abrir. Como é seu primeiro papel feminino, ela tem estado extremamente ansiosa o dia todo. Mas de alguma forma, depois de chegar em casa, ela esqueceu completamente suas preocupações. Então se convence de que tudo ficará bem. Enquanto ajuda, Kazuki nota as bandagens nas mãos de Yu. Acontece que ele se corta frequentemente e até queima as mãos com panelas. Enquanto continuam, Kazuki acidentalmente deixa cair um prato, fazendo um barulho alto. Mas ele não quebra. Yu explica que usa plástico duro, então Kazuki pode derrubar quantos quiser. Enquanto Yu arruma a louça, seu pé escorrega no chão, fazendo-o cair. Seu nariz começa a sangrar e Kazuki corre para ajudar, mas ela acidentalmente pisa em um par de rachas e perde o equilíbrio. Em um instante, seus lábios colidem com os de Yu, resultando em um beijo inesperado. O choque o paralisa, e quando ele finalmente percebe o que aconteceu, ele solta um pedido de desculpas. Kazuki, no entanto, permanece composta. Ela calmamente afirma que foi um acidente e se vira para sair, lembrando casualmente de cuidar do sangramento nasal. Sua compostura na situação deixa Yu completamente atordoado e sem palavras. Enquanto Yu tenta estancar o sangramento nasal com lenços, ele não consegue tirar o pensamento da cabeça.
Kazuki beijou um cara como ele, sangrando. Pra ela, provavelmente não significou nada, afinal. Ela teve inúmeros parceiros de palco em papéis românticos. Mas pra Yu, foi seu primeiro beijo. No dia seguinte, céus escuros aparecem. Miko casualmente prevê chuva, enquanto Kazuki liga a TV para verificar a previsão, apenas para se deparar com uma cena de beijo que a deixa momentaneamente paralisada. Mais tarde, Mio saboreia uma sobremesa gelatinosa, chamando a atenção de Kazuki. Quando Mio compara a textura a lábios macios e tremelicantes, o rosto de Kazuki fica vermelho. Envergonhada, ela bate o café na mesa e corre para o quarto, fechando a porta. De repente, Yu entra, assustando-a. Sem hesitar, ele menciona o beijo novamente. Kazuki disfarça suas emoções, agindo como se nada tivesse acontecido. Convencido, Yu decide esquecer e sai em silêncio. Assim que a porta se fecha, a raiva de Kazuki cresce, frustrada por o beijo não ter significado nada para Yu. Durante o ensaio, Kazuki percebe que Yu está certo, ela precisa focar em seu papel. Ainda assim, o desconforto persiste. Interpretar um papel feminino parece estranho para ela, se não fosse por seu pai que insistiu para que ela dominasse tudo como uma prodígio, não lhe dando escolha a não ser seguir em frente. Apesar de seus esforços, sua atuação desliza para seu comportamento usual de príncipe. Parece que ela é naturalmente masculina desde o nascimento. Para se adaptar, ela estuda seus colegas, planejando imitá-los. Mas quando a inversão chega a uma cena de beijo, o rosto de Yu de repente surge em sua mente, quebrando sua concentração. Sua mentora imediatamente percebe algo errado, avisando-a de que distrações pessoais poderiam arruinar sua atuação. As palavras atingem Kazuki profundamente, e quando ela chega em casa, sabe que o conselho é verdadeiro. Ela pede a Yu para preparar uma refeição que aumente a energia e fazer algumas tarefas para ela. Yu assume que tudo está voltando ao normal, até que Kazuki casualmente pergunta se ele está livre no domingo. Pensando ser outro favor, ele acena, apenas para ela se inclinar mais perto. Ela o convida para um encontro. Yu congela em choque, mas Kazuki não vacila. Ela quer sair com Yu. Enquanto Kazuki agressivamente convida Yu para um encontro, suas duas irmãs escutam secretamente do segundo andar de sua casa. Elas não conseguem acreditar no que estão ouvindo. Kazuki, de todas as pessoas, está convidando Yu para um encontro. Insegura sobre como Yu responderá, as duas recuam para seus quartos antes de serem pegas escutando. Lá embaixo, Yu permanece confuso com a proposta repentina de Kazuki. Inseguro de sua intenção, ele decide perguntar. Em resposta, Kazuki mostra a ele um folheto de audição, onde ela deve interpretar um papel feminino. Tendo interpretado personagens masculinos a maior parte de sua vida, a ideia de abraçar uma persona feminina a aterroriza. Ela admite que sua mentora uma vez lhe disse que a experiência pessoal deve moldar a performance, e para compreender as emoções e maneirismos de uma heroína, ela precisa vivenciar um encontro. Agora Yu entende, eles precisam sair em um encontro, para que Kazuki possa aflorar sua feminilidade interior. Embora ela já seja uma especialista em papéis de príncipe, isso é algo que ela não deve levar levianamente. Então, Yu concorda em levar Kazuki para um encontro no domingo, e Kazuki o avisa para manter isso em segredo de suas irmãs. Ela também o avisa para não ter ideias erradas, mas Yu já sabe disso. No entanto, como ele quer que Kazuki alcance seu objetivo, ele quer adicionar um pouco de emoção e jura fazer o melhor encontro para Kazuki no domingo. Quando o sábado chega, Yu está casualmente limpando a casa quando Nico lhe pergunta sobre sua agenda para amanhã, e ele responde como se não tivesse nada importante a fazer, o que só irrita Miko, convencida de que Yu acabou de mentir para ela. Com isso, Miko suspeita que ele está realmente escondendo algo delas, mantendo-o em segredo. Enquanto isso, Miwa, depois de ter escutado sobre o encontro da última vez, ouve acidentalmente Yu jurando que fará o melhor encontro para Kazuki. Suas palavras a deixam tão confusa que ela fica sem palavras para descrever. Naquela noite, os quatro se reúnem para o jantar, mas apesar de ser a primeira vez que comem juntos depois de um tempo, a tensão no ar é palpável, pois os dois ainda estão desconfiados de Kazuki e Yu. Quando Kazuki pergunta se Yu está pronto para amanhã, os dois se acendem em raiva silenciosa ainda mais. Na manhã seguinte é o dia do encontro, e Miko e Miwa decidem colocar um disfarce e seguir Yu até o local combinado. As duas pegam um disfarce adequado em uma loja próxima, e embora escolham roupas engraçadas uma pra outra, ambas acabam arrasando. Observando Yu esperar por Kazuki, as irmãs não conseguem deixar de discutir o quão impensável isso é. Se algo, elas a imaginam mais com uma garota do que com um garoto. Então, de repente, Kazuki chega com uma longa peruca preta e um vestido de domingo, deixando os três sem palavras. Apesar de sua súbita vontade de dar um tapa em Yu, ela tenta ao máximo agir de forma charmosa como uma garota. Yu a elogia, mas ela rapidamente explica que está apenas tentando agir como uma heroína. Com um tom charmoso, Kazuki então pede a Yu para prosseguir com o encontro. Eles vão primeiro a um aquário e Yu está se esforçando ao máximo para tornar o encontro perfeito, enquanto Nico e Miwa o seguem ainda incrédulas. Enquanto descem as escadas, Kazuki se certifica de que Yu não tropece estranhamente, já que ela deveria ser a donzela em perigo nessa situação. Eles trocam de lugar para manter o personagem, e quando chegam ao show de golfinhos, Kazuki aplaude levemente, tentando ao máximo agir da forma mais adorável possível. Quando é hora dos golfinhos pularem, a água espirra nas arquibancadas. E em vez de Yu cobrir Kazuki, é o contrário. A multidão assiste maravilhada, elogiando Kazuki como alguém legal. Este deveria ser o encontro perfeito, mas as coisas rapidamente desandam. Eles quebram sacolas de compras, o garçom erra o pedido, e Kazuki acaba com os pés doloridos de usar sandálias. Logo, ela está exausta. Observando de longe, Miwa comenta que o encontro deles está completamente desmoronando. Mais tarde naquele dia, Yu informa a Kazuki que precisa usar o banheiro. Então Kazuki espera sozinha. Observando seu reflexo no espelho, ela percebe o quão falha ela é, assim como Yu. De repente, um homem se aproxima dela, notando seu físico impressionante. Com isso, ele lhe oferece uma chance de modelar, alegando trabalhar para uma agência de talentos. Kazuki não ousa revelar sua verdadeira identidade, então ela tenta evitá-lo o máximo possível, mas ele é persistente. Assim que o olheiro tenta puxá-la, Yu aparece e agarra a mão de Kazuki, parando-o firmemente. O olheiro assume que Yu é seu irmão mais novo, mas Yu rapidamente o corrige, dizendo que é seu acompanhante. Mais importante, ele diz ao homem para se afastar. No entanto, Yu não tinha uma desculpa pronta, então quando o olheiro continua pressionando por respostas, ele não sabe o que dizer. Ele tenta inventar algo, mas mesmo nesse campo, ele ainda é um fracasso total. Sem outra escolha, ele de repente grita que o olheiro não pode tê-la, porque ele vai se casar com ela. O olheiro zomba, pensando que Yu está apenas sendo infantil. E embora ele esteja apenas tentando melhorar as coisas, Kazuki não consegue evitar sentir-se completamente envergonhada. O olheiro eventualmente se afasta, mas sussurros se espalham pela multidão por causa de sua proposta de casamento acidental. Yu insiste para Kazuki esquecer, mas ela não acha que conseguirá.
Em vez disso, Yu rapidamente pega a mão dela e a puxa para o próximo destino, sem perceber que o fez tão naturalmente. De longe, as duas irmãs escondidas por perto quase perdem a cabeça. Enquanto caminham de mãos dadas, uma tensão estranha se instala entre eles. Nenhum deles solta a mão, mas as pessoas continuam confundindo-os com irmãos, querendo parecer mais um casal romântico, e o tenta entrelaçar seus dedos com os de Kazuki, o que a choca completamente, mas sua ousadia funciona. Kazuki começa a sentir aquelas borboletas no estômago, e em nome de manter a encenação, ela também entrelaça seus dedos com os dele. A próxima parada deles é o cinema para assistir a um filme romântico. Yu aponta um filme onde o ídolo de Kazuki interpretou o papel principal. Ela se lembra de como, há um ano, aquela garota parecia exatamente com ela, máscula. Foi a despedida de sua ídolo na crítica, pois ela iria estrear naquele filme. Foi seu primeiro papel feminino, e Kazuki nunca conseguiu assisti-lo, com muito medo do que poderia ver. Yu, alheio ao peso emocional que isso carrega, inocentemente diz que pode dar algumas dicas a Kazuki, então eles entram para assistir. Enquanto assiste ao filme, Kazuki percebe que a atriz principal não abandonou seus antigos hábitos de atuação. Embora talentosa, ela frequentemente interpretava papéis masculinos vilanescos no palco. Sua presença costumava ser mais natural do que a da maioria dos homens, mas, como heroína neste filme, ela não se encaixava muito bem. Quando o filme termina e Kazuki e Yu saem do cinema, murmúrios preenchem o ar. Algumas pessoas criticam a atriz, dizendo que ela ainda age muito como um homem. Apesar de ser uma estrela bem conhecida, no final, ela falhou em conquistar seus corações. Naquele momento, as palavras de seu pai ecoaram na mente de Kazuki. Um prodígio nunca deve falhar. Yu percebe o quão mal ele estragou tudo. Assistir ao filme só tornou as coisas mais difíceis pra ela, e agora ele só pode se amaldiçoar. Fora do cinema, Miwa e Nico compartilham o mesmo sentimento. O filme terrível arruinou completamente o clima. Elas duvidam que Yu possa sequer se redimir depois disso. Enquanto os dois caminham em silêncio, Yu apresenta a última parada do dia, uma roda gigante. Kazuki não está mais no clima, mas Yu insiste. De longe as duas irmãs observam, zombando do clichê. Mas quando um transeunte menciona que a roda gigante cria novos casais como louca, todas ficam atônitas. Yu, no entanto, está determinado a terminar o dia como planejado, então ele pega a mão de Kazuki e a puxa em direção ao brinquedo. À medida que o passeio começa, Yu fica cativado pela vista. Kazuki, no entanto, mantém seu olhar nele, incapaz de acreditar o quão longe ele foi, apenas para ajudá-la. Seus pensamentos começam a divagar. Desde criança, Kazuki agia e se vestia como um menino. Ela sempre se sentiu diferente das outras crianças, mas nunca odiou isso. Sua estatura alta a levou a modelar cedo, e com apenas 6 anos, ela estreou interpretando papéis masculinos no palco. Naquela época, era algo que ela realmente amava. Mas com o tempo transformou-se em algo que ela tinha que realizar. A cada performance, mais olhos estavam sobre ela e mais expectativas eram criadas. Seu pai apenas aumentava a pressão, insistindo para que ela assumisse um papel feminino, algo que ela nunca imaginou fazer. Em seu mundo, um único fracasso poderia significar o fim. Enquanto a roda gigante sobe lentamente, Kazuki percebe que talvez ela nunca devesse ter feito uma audição para um papel feminino, se isso só levaria ao fracasso. No entanto, os pensamentos de Kazuki são interrompidos pelo tremor de Yu. Ele não tem medo de altura, mas o chão de vidro o aterroriza. Ela observa confusa, perguntando-se por que ele escolheu este brinquedo em primeiro lugar se está tão assustado. Yu admite que só queria que o encontro terminasse perfeitamente. Enquanto a roda gigante atinge seu pico, ele reúne sua coragem e tenta pedir a Kazuki para se tornar a melhor heroína de todos os tempos. Mas ele atrapalha as palavras, transformando o momento em uma bagunça constrangedora. Kazuki suspira, manda-o sentar, e ele obedece, ainda visivelmente tremendo. Olhando para Yu, Kazuki não consegue deixar de admirá-lo. Sim, ele é um fracasso, ele estraga quase tudo, mas de alguma forma ela deseja poder ser tão destemida ao fracasso quanto ele. Com um sorriso confiante, ele diz a ela que é porque ele tem falhado a vida toda, mas às vezes há beleza nisso. Para explicar, ele se move para o lado dela, tira o telefone e mostra uma foto dela mesma, completamente alheia. Kazuki se encolhe a princípio, mas enquanto ele folheia mais fotos, ela fica surpresa com o quão autêntica ela parece. Cada foto captura um lado diferente dela, ela nem se reconhece. Com isso, Yu diz a ela para mostrar mais expressões. Ele a tranquiliza, dizendo que, embora muitas pessoas possam odiar imperfeições, sempre há algumas que as acham bonitas também. Kazuki fica confusa com suas palavras, mas faz o possível para esconder. Quando o passeio termina, já está escuro. Quando Miwa e Nico os avistam descendo da roda gigante, elas rapidamente se escondem. Observando seus rostos sorridentes de longe, as irmãs só conseguem se perguntar o que aconteceu durante o passeio. Enquanto caminham para casa, Yu e Kazuki conversam casualmente sobre as próximas audições dela. Kazuki admite que durante todo esse tempo, ela tem interpretado papéis que os outros esperavam dela. Mas agora, ela quer atuar do seu jeito, mesmo que tropece. Yu a tranquiliza gentilmente, dizendo que se ela algum dia cometer um erro, pode apenas se lembrar do encontro deles. Envergonhada, Kazuki de repente dispara à frente, deixando Yu pra trás. Enquanto isso, Miwa e Miko, ainda observando secretamente, sussurram uma para a outra, incertas de como reagir se os dois continuarem agindo assim em casa. Kazuki está determinada a dar o seu melhor nas audições. Não importa o resultado, ela está resolvida a permanecer fiel a si mesma. Então, com um movimento rápido, Kazuki se inclina para mais perto de Yu. Por um momento, ele pensa que ela vai beijá-lo, mas em vez disso, ela menciona o próprio beijo. Foi o primeiro dela também, e ela admite que não é algo que possa esquecer tão facilmente. Escondidas atrás dos arbustos, Miwa e Nico ficam atônitas, incapazes de entender o que Kazuki sussurrou, mas abaladas pelo momento. Depois de falar, Kazuki tira a peruca, voltando a interpretar o príncipe. Ela precisa retornar ao teatro para os ensaios, então ela parte, acenando em despedida. Miwa assume que ela simplesmente voltou ao seu eu normal, mas Nico sente algo mais profundo, algo que mudou completamente dentro de Kazuki. De volta em casa, Yu se apressa para preparar o jantar. Miwa e Nico agem como se não soubessem de nada, mas o bombardeiam com perguntas. Ele se esquiva com desculpas desajeitadas. Quando o cumprimentam com um casual bem-vindo de volta, Yu se ilumina de alegria e até pede para elas dizerem de novo. As irmãs ficam surpresas, ele está fazendo tanto alarde por uma frase simples. Elas fingem estar irritadas, mas no fundo, elas também querem que ele as apoie. Enquanto caminham para a escola, Nico e Yu estão ambos imersos em suas anotações, preparando-se para uma prova que se aproxima. Yu não consegue entender como Kazuki e Miwa permanecem tão calmas em dias de prova, mas na verdade, elas simplesmente não são do tipo que estuda de última hora. Nico, no entanto, é diferente. Com suas notas em má situação, ela estuda muito, determinada a melhorar. Yu pede para comparar anotações. Embora estejam em classes diferentes, algumas lições se sobrepõem. Enquanto Yu tenta compartilhar suas próprias anotações com Miko, um homem de repente passa correndo e esbarra nele. Virando-se para olhar, Yu percebe que o homem é um ladrão, confirmado por uma garota gritando atrás deles que sua bolsa foi roubada.
Com isso, Yu imediatamente sai correndo atrás do ladrão, embora seu ritmo seja tão lento que até o ladrão olha pra trás, incrédulo. Distraído por isso, o homem não percebe Nico parada diretamente em seu caminho. O ladrão, no entanto, rapidamente se recupera e se gaba de sua experiência em artes marciais, movendo-se para contra-atacar. Ele é claramente habilidoso e forte, mas Nico se recusa a recuar. De longe, Kazuki e Miwa, por outro lado, permanecem calmas, certas de que sua irmã pode se virar. A confiança dela se prova correta quando Nico nocauteia o homem. Ela pega a bolsa roubada da garota e zomba do ladrão derrotado. Elas não percebem que uma pequena multidão já se reuniu. Enquanto a multidão cerca a vítima abalada, Miko fica discretamente de lado, escondendo um corte na mão. Yu percebe imediatamente correndo para enfaixar. Embora Miko insista que está bem, seu cuidado gentil a deixa inesperadamente confusa. Enquanto todos estão distraídos, o ladrão aproveita a chance para escapar. Infelizmente para ele colide de frente com um grupo de homens. O primeiro da fila reage instantaneamente, desferindo um único e preciso chute que nocauteia o ladrão imediatamente. A multidão rapidamente começa a murmurar, reconhecendo o homem como Tatsumi, o renomado prodígio das artes marciais da Iwayama High. As irmãs também o reconhecem, pois ele costumava visitar a casa delas frequentemente quando eram jovens. Nico, no entanto, fica atordoada. Tatsumi tem sido seu ídolo desde que ela se lembra. O que pega todos de surpresa ainda mais é quando Tatsumi imediatamente diz a Nico que ele está ali por ela. No dojo da escola Seika, eles recebem notícias surpreendentes. A equipe de Iwayama High treinará com a equipe de Seika por uma semana inteira. Somando-se à surpresa, Yu, que tecnicamente não tem razão para estar lá, também está presente. Acontece que o encontro anterior de Nico com Tatsumi o tem incomodado, levando-o a acompanhá-los. Observando a forma como Nico admira Tatsumi, Yu conclui silenciosamente que este homem deve ser realmente imbatível. No entanto, não é só isso. Quando eram mais jovens, Nico e Tatsumi realmente treinavam no mesmo dojo, embora ainda pensem que Tatsumi é má notícia. Para piorar, artistas marciais femininas se aglomeram ao redor dele, elogiando sua aparência que está muito além de qualquer um em Seika. De repente, Nico chama por trás, desafiando Tatsumi para um combate. Ele hesita, relutante em ir contra uma garota, mas Nico é persistente. Logo, os dois ficam frente a frente, cada equipe torcendo por seu capitão. Com um chute rápido, Tatsumi tira Nico da luta, chocando suas colegas de equipe, pois nunca a viram perder. Nico não consegue acreditar que aconteceu tão facilmente e insiste em ir de novo, mas Ryu intervém, não querendo que ela se machuque. Ele até repreende Tatsumi por não pegar leve, mas na realidade Tatsumi já está pegando leve com ela. Agora sozinha à margem, Nico se abre para Yu sobre como Tatsumi costumava ser seu herói. No seu primeiro dia no dojo, ela conseguiu derrotar todos os meninos mais velhos. Naturalmente, eles ficaram furiosos e tentaram atacá-la em grupo, mas antes que ela pudesse se machucar, Tatsumi interveio, protegendo-a do perigo. Embora ele tenha tido que se mudar quando entrou no ensino médio, eles se cruzaram novamente nos nacionais. Desde então, ele tem sido sua fonte de força. Yu fica surpreso. Ele sempre viu Miko como a mais forte, nunca percebendo que ela também admira alguém. A conversa deles é interrompida quando Tatsumi se aproxima. Depois de ver seu potencial em primeira mão, ele diz que quer levá-la consigo. A multidão, incluindo Yu, reage em choque. Tatsumi explica que quer que Miko se junte à equipe da Iwayama High. Embora fosse uma escola só para meninos, recentemente se tornou mista. Ele até já falou com seu Mikudono sobre isso, convencido de que esta é a melhor maneira para Nico atingir seu potencial máximo. Tatsumi também aponta o quão fracos são os oponentes de Nico em Seika, o que instantaneamente provoca reações negativas de suas colegas de equipe. Mas suas palavras ficam mais duras quando ele acrescenta que, embora Nico sempre os tenha ajudado a treinar, ninguém realmente a ajudou a melhorar. A percepção deixa suas colegas de equipe atônitas, sentindo como se apenas a tivessem atrasado. Nico tenta defendê-los, mas para sua surpresa, eles concordam com Tatsumi. Aproveitando o momento, Tatsumi a incentiva a se juntar a ele na Iwayama High, para que possam se tornar os melhores nas artes marciais juntos. Mais tarde, enquanto todos voltam para casa, Yu alcança Nico, insistindo em caminhar com ela. Ele a parabeniza por receber tal oferta de recrutamento, mas Nico evita falar sobre isso. Yu sente que algo está errado, incerto de como ela realmente se sente. Ela admite que é uma grande honra. A Iwayama High é um internato que contrata profissionais para gerenciar a dieta e as condições de vida de seus alunos. É o ambiente perfeito para prodígios como ela. Ao ouvir isso, ele ficou impressionado, mas não pode ignorar o fato de que ainda é um internato. Da mesma forma, a Nico mais velha teria pulado de emoção com tal notícia, mas agora ela está incerta. Pensamentos de suas irmãs e de Yu pairam pesadamente em sua mente. Quando chegam em frente ao portão de sua casa, Nico diz algo completamente fora do seu feitio. Ela diz a Yu que quer ficar com ele. Surpreendentemente, uma voz próxima concorda. São suas colegas de equipe de artes marciais. Elas confessam que sentem o mesmo sobre a partida dela. Elas querem que ela fique, embora não a impediriam se juntar a Tatsumi realmente a ajudasse a melhorar. Isso é tudo o que vieram dizer antes de partir rapidamente. Miko fica confusa com a emboscada repentina delas, mas Yu aponta que é a prova do quanto suas colegas de equipe se importam com ela. Todas querem que ela fique, é o quão dedicadas elas são. Com isso, Yu entra, ansioso para cozinhar o jantar, enquanto Nico permanece do lado de fora, ainda processando tudo. Durante o jantar, Kazuki inesperadamente permite que Miko use seu shampoo e condicionador. Miko fica atordoada, lembrando-se de como Kazuki uma vez a repreendeu por usá-lo por engano. Enquanto isso, Miwa oferece-lhe sashimi discretamente, algo que ela nunca faz, mesmo que a fosse. Ao lavar a louça, Nico admite que comer no jantar de alguma forma aliviou suas preocupações de que suas duas irmãs estavam quase sendo gentis demais com ela. Yu então compartilha que todos na escola já sabem sobre o recrutamento dela, então talvez não sejam apenas suas colegas de equipe que querem que ela fique, afinal. Mais tarde, enquanto toma banho, Nico reflete sobre as palavras de Yu. Ela não consegue acreditar que Yu, Kazuki e Miwa possam ser contra a sua partida. No entanto, no meio de seus pensamentos, uma imagem de Yu de repente surge em sua cabeça, deixando-a constrangida. Ao sair, ela percebe Yu ainda trabalhando na cozinha. Por um momento, ela se pergunta o que ele realmente pensa sobre tudo isso. No dia seguinte, no dojo de Saika, a equipe treina ao lado dos Iwayamas, rapidamente percebendo o quão fortes eles realmente são. No entanto, quando Meiko chega, ela imediatamente se aproxima de Tatsumi e lhe diz firmemente que quer rejeitar sua oferta de recrutamento. Ela decidiu não se juntar a ele na Iwayama High. A multidão fica chocada com sua declaração, mas Tatsumi se recusa a aceitar sua resposta, chamando sua decisão de falta de ambição. Embora Nico entenda as oportunidades que isso poderia trazer, ela sabe que não é seu único caminho. Tatsumi fica surpreso. Isso não é como a Nico que ele se lembra. No fundo, Nico sabe que sua verdadeira razão está com suas irmãs e Yu. Ainda assim, Tatsumi a interrompe, insistindo que ela deveria ir, chegando a sugerir que ela não será nada mais do que uma garota comum se não se esforçar mais.
Nico hesita, sem saber o que fazer, quando um barulho repentino vindo de dentro de um armário atrai a atenção de todos. Yu sai, revelando que ouviu tudo. Enquanto se aproxima, ele explica que entende a intenção de Tatsumi. Ele só quer que Nico fique na escola se suas habilidades forem excepcionais o suficiente para atender aos seus altos padrões. Tatsumi confirma que isso está correto, mas também aponta que Saika simplesmente carece do treinamento rigoroso que Nico realmente precisa. Sem um momento de hesitação, Yu desafia Tatsumi para uma luta. Quando perguntado por quê, ele responde que quer ficar ao lado de Nico. Os olhos de Nico brilham com suas palavras, e a multidão que assiste começa a murmurar de excitação. No entanto, apesar disso, todos sabem que não há como um estudante comum como Yu possa igualar a habilidade de Tatsumi. Tatsumi é o principal praticante de artes marciais do país, tendo vencido 3 campeonatos individuais. No entanto, Yu é, afinal, filho do famoso Subaru, o que pode lhe dar uma chance. Tatsumi, esperando que Yu fosse outro prodígio, fica surpreso com sua persistência. Ele afirma com confiança que Nico irá com ele de qualquer forma, enquanto Nico tenta intervir, plenamente ciente da habilidade avassaladora de Tatsumi. Ainda assim, Yu permanece determinado, insistindo que lutará por ela. Com isso, a multidão o aplaude fervorosamente. Não vendo outra opção, Nico relutantemente permite que os dois compitam por ela. Tatsumi também aceita o desafio, e a luta é marcada para o último dia do treinamento conjunto. Uma condição clara é estabelecida. Se ele perder, Nico deve se juntar a Tatsumi. Agora em casa, Nico repreende Yu por fazer uma promessa com Tatsumi, sabendo que as consequências são sérias. Percebendo que seu futuro depende do sucesso dele, ela começa a treiná-lo diligentemente. Ela começa com o básico, ensinando-lhe a pisada correta, embora as tentativas de Yu pareçam mais saltos desajeitados. Eles progridem lentamente, analisando os pontos fortes de Tatsumi e elaborando estratégias sobre como Yu pode se aproximar o suficiente. Durante a prática, Yu demonstra a técnica com Nico. A proximidade repentina a assusta, e ela reage instintivamente, dando-lhe um soco no rosto. Enquanto pega uma compressa de gelo para o ferimento de Yu, Nico mais uma vez o repreende por interferir, frustrada com sua persistência. Yu admite que suas chances de vencer Tatsumi são mínimas, reconhecendo que ele é um verdadeiro prodígio. Mas, ele insiste que quer tentar o seu melhor. Ele explica que seus esforços não são apenas para si mesmo. Ele quer ficar perto de Nico. Mako fica constrangida com isso, mas o que ele realmente quer dizer é ficar perto de Nico e de suas irmãs juntas. Embora Yu se considere um parasita, ele se afeiçoou a ver as 3 irmãs juntas, e agora ele encoraja Nico a compartilhar seus próprios pensamentos. À medida que ele se aproxima cada vez mais, ele a encurrala gentilmente, explicando que, já que ele está lutando por ela, ela deveria ser honesta sobre por que recusou a oferta de Tatsumi. Miko hesita por um tempo, suas razões podem parecer estúpidas. Ela finalmente admite que sentirá falta de suas colegas de equipe, mas, mais importante, ela não quer sair de casa porque também passou a valorizar a presença de Yu. Sua honestidade choca Yu, e ela acrescenta que ver a natureza competitiva de Kazuki e Miwa todos os dias também a motiva. Quando Nico finalmente revela sua resposta, a porta se abre de repente, revelando Kazuki e Miwa ouvindo discretamente a conversa deles. Elas fingem não ter ouvido nada, mas suas expressões as entregam. Sentindo o desafio que Yu está prestes a enfrentar, Kazuki oferece uma mão se necessário, enquanto Miwa o aplaude. Yu não consegue evitar sentir uma onda de felicidade, percebendo que não está enfrentando esta luta sozinho. Naquela noite, Kazuki e Miwa aparecem de aventais cor-de-rosa. Miko fica assustada ao vê-las vestidas assim, mas elas explicam que é a maneira delas de apoiar Yu, usando o mesmo avental que ele. Yu sorri com isso, lembrando-se de como todos eram ruins em tarefas domésticas quando ele chegou. As duas assumem o jantar, avisando a todos que pode demorar um pouco, já que a comida delas não parece tão boa. Quando perguntadas por que estão tão determinadas, elas admitem que não querem mais depender de refeições instantâneas, mas no fundo, elas só querem que Yu elogie a culinária delas. Em pouco tempo, a cozinha é um desastre. Exaustas, Kazuki e Miwa desabam na mesa. Yu se aproxima, oferecendo-se para ensiná-las corretamente. Elas recusam a princípio, mas ele insiste que o esforço delas não deve ser desperdiçado. Ivaniko admite que essa pode ser sua única chance de provar a comida delas, convencendo-as a tentar novamente. Com isso, as duas finalmente se levantam de sua birra e começam fervendo brócolis em uma panela. Yu aconselha Kazuki a memorizar a receita para evitar erros. Afinal, ela deveria ser uma profissional em memorização, já que sempre trabalha com roteiros. Enquanto isso, Yu ensina Miwa a descascar uma batata corretamente. Ela segue suas instruções tão seriamente que acaba chamando-o de senhor, só percebendo depois, o que a deixa constrangida. Observando-as trabalhar tão duro, Yu percebe que até prodígios lutam quando se trata de coisas em que não são bons. Isso lembra de não desistir também. Depois de algum tempo, os 3 terminam de cozinhar. Desta vez, eles fizeram o prato favorito de Nico. Olhando para a mesa, ela não consegue acreditar que eles se deram tanto trabalho por ela, especialmente depois que a primeira tentativa foi um desastre. Kazuki a incentiva a comer enquanto ainda está quente. Então Miko se senta, dá uma mordida e instantaneamente elogia o sabor. Yu fica encantado ao ouvir isso, mas quando ele tenta pegar sua colher para finalmente desfrutar da refeição, sua mão começa a tremer incontrolavelmente. Por mais que ele tente, ele não consegue segurar a colher firme. Parece que suas mãos cederam completamente após o treinamento exaustivo que ele suportou. Vendo isso, Miwa discretamente desliza uma colher de sua própria tigela e, sem hesitar, oferece a Yu. Sua ação assusta os outros dois, e ao ouvir o elogio dele, Miwa sorri suavemente, seu rosto ficando vermelho. Não querendo ficar para trás, Kazuki rapidamente a segue, pegando sua própria colher e alimentando Yu também. Todos reagem novamente, surpresos com a cena. Tanto Miwa quanto Kazuki percebem que sempre estiveram no lado de receber, nunca no de dar, mas agora elas entendem como é gratificante. 3 dias antes da luta, Kazuki e Miwa ainda estão completamente dedicadas a cuidar de Yu. Elas preparam toalhas e lhe trazem fatias de limão. Enquanto isso, Nico só consegue observar com crescente desgosto. Ainda assim, mesmo quando Nico insiste que já é tarde para parar de treinar, Yu se recusa a desistir. 2 dias antes da luta em Sikari, Tatsumi já está animado, esperando ansiosamente para enfrentar Nico novamente. Ele se lembra de suas palavras anteriores sobre não querer se matricular em sua escola, e sua frustração transborda. Por acaso, ele encontra Nico no corredor. Olhando para ela, ele zomba que ela ficou mais fraca, não apenas nas artes marciais, mas também no espírito. Depender da força de outra pessoa para tomar decisões é patético, ele diz com fria decepção. Ao se virar para sair, ele declara seu voto. Ele derrotará Yu, e depois levará Nico para sua escola para colocá-la de volta em forma. Na noite anterior à luta em seu dojo em casa, Yu se esforça no treinamento. Nico pode ver claramente o progresso que ele fez. No entanto, apesar disso, ela não consegue se livrar das palavras de Tatsumi ecoando em sua mente. Yu mexe em seu peito e ela de repente pede desculpas a Yu. Se não fosse por ela, ele não teria que suportar tanta dificuldade no treinamento. Pra Miko, parece que ela é quem perdeu o rumo.
Ela reflete sobre como ela sempre deveria ser a forte. As palavras de seu pai e as observações de Tatsumi se repetem em sua mente, lembrando-a de que a força é seu único talento verdadeiro. Todos esperam que ela incorpore sua família, seus colegas de equipe até ela mesma. Mas no fundo, ela sabe que há mais nela do que apenas isso. Por trás de sua aparência dura, Nico ainda é uma garota que tem medo, que se sente atraída por coisas fofas e comuns. No entanto, essas mesmas palavras sempre a colocaram em alta, para negar sua feminilidade, deixando-a dividida e incerta. Com um suspiro pesado, ela admite que não é nada feminina, e mais uma vez pede desculpas a Yu por ser um problema. Mas Yu ignora, dizendo que sabe que ela tem agido de forma diferente do que ela percebe. Isso só deixa Nico furiosa, insistindo que não é verdade. Calmamente, Yu a lembra de quando a conheceu. Ele honestamente pensou que ela era como um monstro que ganhou vida. No entanto, quanto mais ele a conhecia, mais ele via um lado diferente. Alguém recatada, adequada, curiosa sobre beleza e moda, e alguém que secretamente adora olhar para flores. Nico se encolhe só de ouvir, rapidamente o interrompendo, acusando-o de observá-lo o tempo todo. Mas Yu explica que não é assim. Ele só percebe porque a cada vez ele sente que está vendo um novo lado dela. Suas palavras pegam Nico de surpresa. Ela realmente não quer que Yu veja esse lado dela. E ele continua, dizendo que todos esses lados juntos são o que a tornam quem ela é. Sua força e sua vulnerabilidade importam. Yu fala com tanta convicção que Nico fica assustada. Frustrada e envergonhada, ela lhe dá um soco no rosto. Ainda assim, suas palavras permanecem, ele é o único que já lhe disse isso. E o pensamento faz suas bochechas corarem. No entanto, Nico ainda está dividida. Ela quer fazer suas próprias escolhas, mas também depende da ajuda de Yu, o que a deixa indecisa. Yu insiste dizendo que eles deveriam enfrentar Tatsumi juntos por ela. Mas Nico argumenta que é injusto, então Yu insiste que ela deixe tudo com ele. No dia da luta, Kazuki, embora em ensaio, de repente se sente estranhamente nervosa. Ao mesmo tempo, Miu apressa seu jogo de shogi, incapaz de se concentrar. Ambas as irmãs estão distraídas, seus pensamentos giram em torno de Nico e Yu, preocupadas com a luta deles. No dojo da escola, aplausos enchem a atmosfera enquanto Tatsumi enfrenta Yu e Miko. A multidão está confusa. Yu deveria ser o único a lutar, mas Miko está ao lado dele. Yu rapidamente explica que os dois enfrentarão Tatsumi juntos. Se Miko provar ser mais forte, ela ficará na Psyche High. Para Tatsumi ter sucesso, ele deve derrotar pelo menos um deles. A plateia fica atordoada, mas Tatsumi eventualmente aceita. Assim que a luta começa, alguns alunos começam a gravar e sussurros se espalham pela multidão, a maioria deles direcionados a Yu. Ainda assim, ele não presta atenção a nenhum deles, pois seu único foco é proteger Miko. Miko mesma duvida de como Yu pode vencer, mas ele calmamente explica seu plano. Ele lutará primeiro, desgastando Tatsumi e machucando-o o suficiente para dar a Miko a vantagem, mesmo que isso signifique se tornar um cordeiro sacrificial. Quando a luta começa oficialmente, Miko percebe a mão de Yu tremendo, então ela agarra para afirmá-lo. A multidão irrompe instantaneamente, provocando Miko, até que suas bochechas ficam vermelhas. Ela rapidamente diz a Yu para não ter medo, Yu espera que ela adicione algumas palavras de encorajamento, então ele espera, sem perceber que Tatsumi já está preparado. Em vez disso, Nico o empurra pra frente, forçando-o a lutar. Agora, frente a frente, Tatsumi jura que derrubará Yu, mas Yu está determinado a mostrar os resultados de seu treinamento com Miko durante toda a semana. No entanto, no momento em que o árbitro sinaliza o início da luta, a batalha termina quase tão rapidamente quanto começa. A multidão não se surpreende, afinal ele treinou por apenas uma semana. Observando isso, Nico só pode, brincando, agradecer por tê-la levado a esta batalha. Mesmo que Yu tenha perdido, Nico sabe que ele deu o seu melhor naquela curta semana de treinamento. Agora, é a vez de Nico enfrentar Tatsumi, mas faz apenas uma semana desde que ele a derrotou tão facilmente, então sua confiança vacila. Ainda assim, este momento é crucial. Se ela perder, pode ser o fim de seu tempo com suas irmãs e Yu. Antes da luta começar, Yu lhe deseja boa sorte, e suas palavras lhe dão uma faísca de esperança. Com uma nova determinação, Nico avança, e a luta começa oficialmente. Ela faz o primeiro movimento que a multidão elogia, mas Tatsumi desvia instantaneamente. Mantendo seus pontos fortes e fracos em mente, Miko se esforça ao máximo para atacar. No entanto, não importa quantos socos ela dê, Tatsumi bloqueia todos eles com facilidade. A velocidade de Miko é inegável, e uma por sua pequena estrutura. Suas colegas de equipe a chamam de raio de Saika. Mas logo Nico percebe algo. Tatsumi ainda não atacou uma vez, apenas desviando de cada movimento dela. É como se ele já soubesse tudo o que ela está prestes a fazer. Então, enquanto ela está perdida em pensamentos, Tatsumi lhe dá um soco no meio, ganhando o primeiro ponto. Tatsumi observou Nico lutar desde que ela era uma garotinha, então ele sabe exatamente como ela se move. Miko sempre foi rápida, mas suas artes marciais permanecem principalmente como um livro didático, o que facilita para ele lê-la. Ainda assim, Miko revida, mas antes que possa acertar, Tatsumi contra-ataca com um chute rápido, parando-a antes mesmo que ela possa alcançá-lo. Tatsumi degrada Miko com suas palavras, levando-a a te atacar novamente, mas como de costume, ele desvia e contra-ataca com um soco no meio. Agora ele tem 2 pontos, mais um, e ele será declarado o vencedor. Sussurros se espalham pela multidão, especulando o quão impossível Tatsumi é de ser vencido. Miko reflete, percebendo que suas artes marciais não são nada comparadas às de Tatsumi. Não querendo mais lutar, ele a incita a se render e ir com ele. Até Nico se pergunta se essa é a escolha certa. Ela não quer ser uma perdedora, então talvez ir com ele seja realmente a melhor opção. Mas então uma voz ecoa da multidão e o está torcendo por ela. Logo, algumas de suas colegas de equipe se juntam, até agitando faixas para mostrar seu apoio. Embora Miko se sinta horrorizada e envergonhada, sem saber se isso a ajudará a vencer, isso a aquece profundamente. E o sempre foi estranho assim desde o treinamento deles, e o pensamento a faz sorrir. Percebendo isso, Nico se recompõe e no meio de uma luta não é nada parecido com ela. Mas, lembrando-se das palavras de Yu sobre ela ter lados diferentes, ela decide deixar todos eles aparecerem. Ao se levantar para tentar novamente, Tatsumi imediatamente percebe que algo mudou. Quando Miko ataca novamente, ele pensou que ela agiria de suas maneiras habituais, mas ele não conseguia mais ler seu movimento. Desta vez, ela ataca na direção oposta, surpreendendo-o com um chute alto que ele não esperava. Seu segundo golpe vem tão imprevisivelmente, pegando-o desprevenido. Antes mesmo que ele possa se recuperar, Nico avança com os 2 pés, derrubando-o. Isso não é nada parecido com seu estilo de luta usual. Ela sempre foi convencional, seguindo as artes marciais do livro, mas agora ela não é. O que é mais interessante é que ela está sorrindo no meio da luta. Bem a tempo, Kazuki e Miu a chegam para testemunhar sua luta. Tatsumi percebe que Miko realmente mudou, mas mesmo esse novo lado dela faz parte de seu verdadeiro eu. Com um último impulso, Miko desfere um chute alto novamente e derruba Tatsumi. Com isso, o árbitro a declara vencedora com pontos completos. A multidão enlouquece, eles não conseguem acreditar. Apenas um ponto de perder, Nico ainda conseguiu se recuperar.
Enquanto isso, os colegas de equipe de Tatsumi ficam atordoados, seu capitão foi derrotado. Rodeada por aplausos de Yu e de suas colegas de equipe, Nico sente lágrimas brotando em seus olhos. Ela tenta contê-las, mas quando Yu corre e gentilmente enxuga suas lágrimas, ela não consegue mais se conter e começa a chorar.